Olá, boa noite. Está no ar o nosso Lente Esportiva, nessa segunda-feira, ao vivo, 3 de novembro aí, começando o nosso Lente hoje. Muito bacana, né, Rogério Domingues? Boa noite, bem-vindo aí à nossa casa. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Você, há uns tempos atrás, tinha mania de falar da previsão do tempo, Juliana. Eu lembro. O que vai acontecer essa semana, Juliana? As chuvas continuam? Olha, Rogério, agora não é nem uma questão de querer, né? Eu acho que continua assim, viu, Rô? Eu não andei pesquisando, mas para a próxima eu vou trazer essa previsão. É que eu não fui para São Paulo hoje, então eu fiquei por aqui. Você sabe que tinha um cidadão que queria que eu armasse um guarda-chuva aqui, né? Era bem a cara... A direção não deixou. É bem a mas cara do eu tinha topado a ideia e não me deixaram, viu, Juliana? Mandar um abraço lá pro Márcio Teodoro, é bem a cara dele, ele iria estar aqui Não, tá abrindo. Pertinho de você, daqui a pouco você vai saber quem é. Ai, senhor, viu? Bom, vamos começar aí, estou apresentando aí a nossa bancada de hoje, para falarmos aí muito mais aí sobre o futebol, tudo que rolou aí nessa última semana. Começando aí com o nosso querido Márcio Coelho, que está de volta aí à nossa bancada. Bem-vindo, viu, amigo? Boa noite, Ju. Boa noite, Rogério. Boa noite, você de casa. Isso aí, estamos de volta e vamos falar um pouquinho desse esporte que quase ninguém fala, né? O futebol. Verdade, hein? Corneteiros e tudo mais, né, Márcio? Tem bastante. Bastante. Bom, vamos então lá para o nosso outro amigo comentarista, antes de eu apresentar o nosso convidado especial de hoje, o Paulo Filé. Bem-vindo aí, Paulo. Era o senhor que queria abrir esse guarda-chuva, né? Bem a cara, viu? Boa noite, Ju. Boa noite, Rogério. Boa noite, Márcio, nosso convidado que, pela dinâmica do programa, você apresenta daqui a pouco. Saudando essa chuva caindo, né? Eu, particularmente, abriria o programa de hoje com um belo guarda-chuva aberto. Sugeri isso ao Rogério, ele não topou, eu falei que... Eu topei. Por mim, era essa abertura, não só pela situação cômica, mas pela situação de ser bem-vinda, o quanto está sendo bem-vinda essa chuva, chuva de Deus. A gente tem muito o que comemorar, independente do que rolou na bola no final de semana, mas é claro, para você aí em casa, que toda segunda-feira está aqui com a gente vai comentar em muito futebol da nossa região. É isso aí, bacana. E agora, ele que já é de casa, nosso amigo aqui do Lente Esportiva, o nosso querido amigo Ariel Ferreira, bem-vindo aí a mais esse Lente Esportiva. Tá meio quieto hoje, Ariel. Meio quieto? Não, o que é isso, Juliana? Você nem deixou ele falar. Acabei de chegar. Boa noite, É só riscar o fósforo com esse cara aí. Rogério, aos amigos da bancada. Vamos comentar muito futebol. É engraçado que eu só venho quando o Rio Branco perde, ou para o União Barbarense, ou é eliminado quando está vencendo por 3-0 a primeira partida, e no segundo jogo consegue. Só o Rio Branco consegue algo histórico, né? Olha, negativamente. Mas tem um cara aqui muito amigo seu que te chama essa hora, né? FF, né? Olha, eu vou dizer. Não, ele não, quase não convida. Se depender dele, eu não estarei aqui. Fernando Furlanete, é mentira isso. Bom, Ariel, não é culpa nossa. É que quando a gente planeja te trazer, tipo, não, agora vai, tá tudo certo, né? Não, sabe como que é? Precisa alguém pra dar no meio do Rio Branco, chama Ariel. É assim que o convite chega, precisa estar no meio do... Quando ele chama é assim. Ele já se declarou hoje, como vai ser o tema da ideia, o teor da conversa hoje, hein, Ariel? Eu não quero nem ver isso daí, viu? Bom, para o pessoal que está lá em casa, pode ligar e participar com a gente, pode dar sua opinião. Infelizmente, aí o Rio Branco desclassificado, né? Como já foi o ocorrido aí no final de semana. Então, nós queremos saber de você, o que vocês acham, o que aconteceu aí para a desclassificação do Rio Branco? Acham que os fatores extra-campo interferiram aí nessa desclassificação? Pode mandar aí a sua participação para nós no 3471-8231, desculpa. E pode também mandar um e-mail para nós no alvivo@net.com.br e pode também twittar com a gente no arroba Lente Esportiva e acompanhar a gente via página do Facebook, que é a nossa página aí, que tem o nosso link ao vivo, e aí, bem bacana. Desculpa, pessoal, então é 3603-8231, já estão me corrigindo aí. Nosso telefone que tá lá, temos uma pessoa especial lá para te atender. Então, corre aí, manda suas participações e pode mandar suas perguntas para o Ariel também, que ele tá aí sempre disposto com a gente a responder. Certo, Rogério Domingues?
Certo, Dom Juliano, eu achei uma pergunta bem apimentada do Paulo Filé. Essa enquete não foi minha. Vocês sempre falam que é o Rogério que faz enquete. Hoje foi do Filé Sauros. Então é o seguinte, é complicado você tomar por causa de um resultado, você vê toda a história. Eu olho para a história do campeonato que o Rio Branco criou, né? Ele começou numa situação difícil, depois o time deu uma evoluída absurda, que foi de encher os olhos o que a gente via no campo que o Rio Branco estava fazendo. Eu não acredito numa situação dessa. Eu prefiro acreditar mesmo que foi competência do Independente, que foi atrás do resultado, sabia que era possível, foi lá, acreditou e conseguiu resolver a parada, né? Então, eu sou mais ligado eu entendo mais que foi mais competência do Independente, né? Que soube buscar o resultado, soube correr atrás, num trabalho eficiente do Gaia, e que, infelizmente, o técnico do Rio Branco não conseguiu conter o time. Então, minha opinião é que foi competência realmente do Independente. Tá certo. Então, vamos mandar para o Paulo Filé, que é o mentor aí da enquete de hoje. Na verdade, a gente veio com a ideia, né? Por conta da desclassificação do Rio Branco e por conta até de uma experiência que a gente já aplicou ontem na Rádio Você, eu e Gustavo Belofardi, fizemos essa mesma enquete e eu achei bacana até pela participação dos ouvintes no programa de ontem, então sugeri, a direção e produção do programa acatou, e eu especificamente vou repetir a minha colocação de ontem no programa. Se tivesse saído na segunda fase, né, eu acho que poderíamos levar para esse tipo de raciocínio, né? Como o Rio Branco criou uma vantagem muito boa nessa primeira partida dos mata-matas aqui em Americana, venceu 3-0, podia perder até por 2 gols de diferença na sexta-feira à noite, né? Eu fico com a colocação do Rogério. Eu creio que o João Batista foi taticamente eficaz a armação do João Batista no primeiro tempo, né? E por conta até de uma pressão muito grande do Independente, o time pode ter voltado um pouco menos concentrado, vamos dizer assim, no segundo tempo, e dentro dessa desconcentração, né, ocorreu que em 11 minutos, um gol aos 13, um aos 20, um aos 24, né, em 11 minutos o Rio Branco deixou a sua classificação passar por entre os dedos. Eu, particularmente, não pude acompanhar o jogo, estava pelo canal Net Cidade em Piracicaba, fazendo 15 Internacional de Limeira, então não estive presente no Pradão. Mas pela cronologia dos gols, pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu li, né, também na imprensa, eu creio que é mais por aí. Foi realmente um bom desempenho do que foi proposto pelo Gaia, pelo time do Independente, e o pessoal do João Batista não assimilou tanto, ou pelo menos não manteve a concentração no segundo tempo, como deveria, uma situação localizada de uma partida, e aí o Rio Branco está fora da Copa Paulista, o Independente segue. Muito bem. E aí o nosso amigo Ariel? Qual a sua... Eu respondo a pergunta fazendo outra em cima. O Independente entregou para o Rio Branco e Americana? Não. Por que o Rio Branco pode fazer 3 gols e o Independente não? Então, faltou maturidade ao time. Quem esteve lá, o Rio Branco foi muito melhor. O Branco dominou o primeiro tempo. O jogador do Independente diz pós-jogo que era para ter terminado o primeiro tempo 3-0 para o Rio Branco. Agora faltou competência ao ataque, que vinha sobrando competência. Um ataque que nos últimos jogos, 3 jogos longe de Americana, tinha feito 9 gols. Minto, 12 gols. 9 na segunda fase, os 3 jogos fora de casa. Então, havia feito 12 gols nos últimos 4 jogos. 3 fora de casa e no 10º. Então, um ataque vinha marcando. E pecou. Eu acho que faltou maturidade, a pressão do Independente logo no primeiro gol. O time sentiu, faltou aquele jogador que pegasse a bola, aquele líder dentro de campo, que segurasse. É um time jovem, é muita pressão. O João Paulo é um jogador experiente, mas o João Paulo é um volante, eu digo um meia, que pega essa bola, coloca no chão, segura o jogo, retarde a partida, sofra aquela falta. Não é algo que você pode cobrar do Jobinho, que todo jogador dentro desse elenco do Rio Branco se sacrificou durante toda a competição. Agora eu vou com o Filé. O Filé disse a segunda fase, vou mais longe. Já que é para perder, vamos perder na primeira. Rio Branco, em 7 jogos, venceu 5 para alcançar a classificação. Então era mais fácil ter perdido na primeira fase e ainda havia tempo de, quem sabe, acertar com outro clube.
Agora vai acertar com quem? Então, eu não acredito. Acima do jogador de futebol, acredito no caráter de cada jogador, de cada pessoa e no grupo formado pelo João Batista. Porque se fosse para abandonar, teria abandonado há muito tempo e não seria no jogo de volta contra o Independente. Então, não acredito nisso, não. Acho que foi um apagão em 11 minutos que determinou a desclassificação do Rio Branco. Então, ficou a pergunta. Você acha que o Independente entregou contra o Rio Branco? Não. Isso acontece, isso é algo do futebol. Só um minutinho. Vamos lá pro Márcio. Qual a sua opinião aí, amigo? O Filé e o Ariel foram, tanto o Rogério também, foram corretos nas palavras. Acredito que no fator extracampo, se fosse influenciaria logo na primeira fase. O Rio Branco classificou na última rodada, né? Passou a segunda fase, fez uma segunda fase excelente e não iria deixar de jogar num jogo decisivo que já havia feito 3-0. Então acredito que o Independente realmente, eu estive lá acompanhando o jogo, no primeiro tempo o Rio Branco teve 3 boas chances de fazer, 2 com o Rodolfo, que vem sendo o grande destaque, né? Vinha sendo o grande destaque do Rio Branco. O Rodolfo, gols que geralmente ele não perdia, o Bonan, lógico, tem seus méritos de ter feito a defesa, mas realmente foi um apagão de 11 minutos que o Rio Branco não conseguiu reagir, ficou atordoado em campo e não repetiu como jogou dentro do Décio Vita. Então, se o torcedor incentivou, cantou o tempo inteiro, a Maluco estava lá, tanto o torcedor do Independente também que incentivou o time, e o time jogou, correspondeu à expectativa do Gaia, foi melhor no segundo tempo e fez os gols. Futebol tem que ser objetivo. Você teve o gol, você tem que fazer. O Rio Branco pecou em 3 oportunidades, o Independente não, e saiu com a classificação. Agora a gente comenta de fator extracampo. Onde é que eu tenho que olhar aqui, né? Todos os presidentes, Ariel, que estiveram aqui, todos, literalmente todos, comentaram das dificuldades de disputar o campeonato. Então, tem que falar aqui extracampo agora, balela. Isso vem desde a Série A2, todo mundo vem sofrendo. Então, eu não acredito, e você falou muito bem, do caráter do jogador, porque nessa fase que ele está, ele quer mais do que nunca, ele quer ganhar para continuar, para se mostrar mais ainda. Então ele quer ter isso. Mas a dificuldade de extracampo, todo mundo está passando. Então não tem, para mim isso não é desculpa não. Para mim realmente foi o futebol mesmo que, foi na bola mesmo o negócio. O Independente há 2 anos passou por isso. O Independente é jogador que, com passagens pelo Branco, estava lá na época, não tinha nem café da manhã. Não tinha. Então, é algo que se passou. Hoje há uma estrutura, há uma empresa por trás disso, que aliás tem até uma proposta do Atlético Sorocaba, feita oficialmente pelo Atlético Sorocaba, para levá-la à cidade de Sorocaba. Então, o Independente hoje tem uma estrutura, tem alguém por trás, um empresário, que consegue arcar com essas dificuldades. Só que aí, Rogério, eu entro em um outro tema. Tem a dificuldade. Por que você entrou na competição? Espera aí. Não aguenta, bebe leite, né? Esse é meu... Então não tem mais desculpas. Você entrou na competição porque você quis. A federação não veio forçar ninguém aqui a entrar, não. Não forçou ninguém. Tanto que a Itapirense está comemorando não ter entrado na competição porque não ia ter condições. Então não adianta chegar aqui, lindo, maravilhoso, reclamar, mas se você entrou porque você quis. Então é fácil você culpar a Federação Paulista de Futebol. Não é que sou a favor, não. Sou muito contra a federação, poderia arcar com algumas atitudes, com algumas despesas. Mas ninguém pode reclamar, ninguém força ninguém. Você acha que essa Copa Paulista ela pode contribuir com o endividamento dos clubes? Em função do baixo quórum, baixo prestígio que essa Copa Paulista proporciona? Com certeza. É interessante, eu acho, a Copa Paulista para o 15, o Atlético Sorocaba, mesmo o Atlético Sorocaba que já declarou que quer fazer parceria, que não tem mais condições. Mas o 15 que tem uma estrutura, um Botafogo de Ribeirão que já é um clube que está estruturado. Esses clubes compensa, porque, Rogério, você tem contrato longo com alguns jogadores, então vai ficar arcando com a despesa do salário e não colocá-lo em campo. Tem que botar o cidadão para jogar. Para jogar, se não emprestar, jogar a Copa Paulista. Tudo bem, porque você tem uma visão diferente, o 15 tem uma visão diferente, o Atlético Sorocaba diferente, porque pensa em tirar proveito dessa Copa Paulista em revelar algum jogador ou utilizá-lo dentro do Campeonato Paulista da Série 1. Então, serve para alguma coisa. Mas quando você não tem condições, como o Rio Branco não tinha, como o União Barbarense não tinha, é difícil, é complicado. E qual é o balanço que você faz da disputa do Rio Branco? Positivo, médio, negativo? O que o Ariel pensa de tudo isso? O que pode se tirar, aproveitar desse elenco do Rio Branco para a Série A2 2015?
Positivo, acho que foi positivo. No mais foi positivo, porque em Campeonato Paulista que se jorrava dinheiro, o time quase caiu. Em uma Copa Paulista que não tinha absolutamente nada. Ali faltava de tudo, arroz, feijão, a situação era essa mesmo. O time chegou a essa posição, algo histórico, nunca havia chegado a uma quartas de final de uma Copa Paulista. Então, é algo importante. O que há de se aproveitar? Que o elenco tem brilho. Algo que faltou naquele elenco da Série 2. Isso sim. Você aproveita ali, até a informação que 60% do elenco deve permanecer. Chega cerca de 12, 13 jogadores que têm condições de permanecer. Porque eu não vejo também uma Série A2, assim, de qualidade técnica extraordinária, não. Vejo uma Série A2 como esse ano. O União Barbarense vai aproveitar o Rui Scarpino, né? Teve um campeonato difícil, União Barbarense, e vai aproveitar o Rui Scarpino fica. Você acha que o João Batista continua? O Theo Fiola esteve aqui semana passada, é isso? Semana passada mesmo? Foi, né? Retrasado, né? Semana passada foi o Tony. Foi o Tony, desculpa, que passa tão rápido que eu acabo me esquecendo, desculpa. Você aproveitaria o João Batista para a Série 2? Continuo com a mesma opinião, não. Não. Ah, mas ele foi... O que o João Batista fez, uma coisa, outra coisa... O que o João Batista fez, muitos pais não fazem para os filhos. Muitos. João Batista, eu sei que ele esquentava o jantar, porque o jantar era feito no almoço, e ele que esquentava o jantar para o elenco. O João Batista dormiu durante 2 meses embaixo da arquibancada. O que o João Batista fez é algo a ser respeitado. Agora, depende do que quer o Rio Branco. Começa assim, o que quer o Rio Branco? O Rio Branco quer permanecer? Continue com o João Batista. Dê uma oportunidade, dê um elenco de qualidade a ele. Se o Branco pensa ou sonha em subir, aí precisa de um treinador de mais gabarito, mais experiência. Mas o João seria muito bom a sua permanência. Como o 15 faz com o seu atual técnico, vai ficar como auxiliar. Deixa aí. Fique como auxiliar, se ele aceitar, claro, isso há tudo conversar. Porque o João, eu achei que ele errou em algumas partidas, posicionamento, taticamente. Mas você vai cobrar também, Rogério, entra naquele quesito. O time que jogou improvisado na lateral durante todo o campeonato, ele não teve um elenco de qualidade. Mas Ariel, se o Branco pensa em subir, não ficaria com o João. Agora, se ia permanecer para a Série A2, vamos permanecer, então dá uma oportunidade, dê um elenco de qualidade para que ele possa mostrar o seu trabalho. Qual é a aposta do Paulo Filé para o Rio Branco como técnico em 2015, Paulo Filé? João Batista. Eu vou discordar do Ariel, João Batista, e eu explico por quê. Bom, primeiro, falando um pouquinho de Copa Paulista, eu acho que chegou a hora de Copa Paulista ser um pouco mais valorizada por quem? Por todos, inclusive pela imprensa. Porque se não tiver Copa Paulista, os clubes param. Quem para? Quem não joga Série D, Série C, Série B e Série A de brasileiro. Muita gente, né? Então, chegou a hora da gente vender bem a Copa Paulista. Da gente falar para o público, olha, vai ser uma competição diferente. O Tony, até numa conversa em off aqui semana passada, né? Ele falou, mas diminuiu muito o número de clubes. Ótimo, que fiquem 16, que fiquem 18 ou 12, que sejam. Mas que os 12 ou os 16 ou os 20 estejam afim da Copa Paulista, que promovam a competição, que montem bons grupos para que esses grupos efetivamente sejam um laboratório, que se cantem prós e versos e no final das contas acaba não sendo exatamente isso, né? E que esse laboratório deixe um saldo positivo para o ano seguinte, né? E por que eu preservaria o João Batista? E aí eu vou usar o exemplo que o Ariel usou do 15, né? Eu vi na sexta-feira à noite um jogador chamado Rodolfo, que até 3 anos atrás era um garoto com a braçadeira de capitão do 15. Então eu vi um jogador Cleiton, um garoto também, que há 2 anos atrás era totalmente inexperiente no 15, comandando o jogo contra a Inter de Limeira, participando ativamente da goleada de 4-1. Então, qual é o objetivo? O objetivo é de manutenção de comissão técnica, manutenção de boa parte do elenco, para que você vá agregando valores mais experientes, o que faltou na partida última do Rio Branco. Então você agrega valores mais experientes para que os novos possam, a partir do exemplo dos experientes, crescerem juntos, né? Ficarem no grupo. Os jogadores mais experientes do 15 de 2010, 2011, 2012 já estão em outros clubes. Ficaram os até então inexperientes, que hoje são os jogadores que são tidos como referências no grupo nessa Copa Paulista. O 15 tem boas chances de chegar ao título.
né? Já esteve muito próximo em 2010 naquela derrota para o Atlético de Sorocaba. Só que dessa vez tem o Botafogo, muito bem estruturado do outro lado, né? E esperamos que o Botafogo realmente ratifique, né? Porque até então o Botafogo deu uma escorregada no domingo contra o São Bento, né? Então, eu vejo assim, a manutenção é importante, mesmo que seja para o João Batista aceitar a condição de auxiliar técnico ou até como técnico mesmo. Porque se você contrata o Ferreirão e o time quase cai, o rei do acesso de riso, né? Para mim, o Ferreirão é o rei do acesso de riso. Me desculpe até se estiver assistindo, viu, senhor Ricardo Ferreira? Não, Pega fez leve, um péssimo Filé. Rio Branco, um péssimo A2 no Rio Branco, uma péssima competição. Então, se o João Batista pode tentar evoluir junto com o Rio Branco, é melhor o João Batista evoluir com o Rio Branco do que um que tenha nome e vem aí e prega a cara como o Ferreirão o fez. Tá por aí. certo. Ô Coelho, qual é a sua aposta para o Rio Branco em 2015 como técnico? A minha opinião também é clara. Se for manter boa parte do elenco da equipe do Rio Branco hoje, deve manter também o João Batista. Mesmo se chegue 10 ou 12 jogadores para compor esse elenco, acredito que o João Batista vai conseguir fazer um bom trabalho, até porque ele vai ter o conhecimento de boa parte do elenco. E a gente não pode desprezar esse campeonato que ele fez. Mesmo tendo um começo ruim, como ele disse que precisava de tempo, teve o tempo, uma segunda fase muito boa do Rio Branco, mesmo com a eliminação. Acredito que seria uma boa aposta manter o João Batista para a Série A2 no ano que vem. Você acompanhou bastante os jogos do Rio Branco. O que mais lhe chamou a atenção na personalidade do João Batista? Acredito que ele tem um bom relacionamento com o grupo, né? Esse jeitão de pai dele, como o Ariel mesmo falou, acho que isso é uma coisa positiva para o grupo. O grupo gostar do treinador e tá fechado com o treinador. Porque se o grupo tá ali rachado, não fecha com ele, fica complicado. O jogador começa a fazer corpo mole e os jogadores do Rio Branco não. Tentou, mesmo com todas as dificuldades que teve, como várias vezes foi dito em entrevistas, o Rio Branco tentou chegar ao mais longe possível. Então acredito que esse fator do João Batista ter esse fechamento com o grupo é um ponto forte e importante para o Rio Branco. Tá bom. Muito bem, só mandar um abraço aqui para os nossos amigos que já começaram a participar. O Antônio Galo, ele falou que sim, esses fatores extracampo prejudicou muito o Rio Branco. Mandou um abraço para todos nós, disse Obrigado. que o programa está muito bacana. Obrigado. E o nosso amigo Carlos Miller, sabe o que ele disse, Rogério Domingues? Que o Rio Branco foi desclassificado porque o União Barbarense ficou secando o time. Boa, Miller, boa. E ele mandou mas um abração aí pro Filé e pro amigo dele, Ariel, viu, Um Ariel? abraço pro Carlos Miller, esse é Rio Branquense. Depois do que o Theo falou aqui, acho que secaram muito mesmo, né? Porque o Theo recebeu uma pergunta aqui, ele falou, olha, perder do União Barbarense, mas seguir à frente e ser campeão é uma coisa, né? Agora... Theo, acabou, né? Então você ficou com muita derrota e você perdeu pro União, não foi classificado, né, Theo? Então essa você vai ter que engolir em 2014, né? Ô, Theo, não liga não, porque o Rogerião aqui é União Barbarense nato aí, tá aí comemorando também, vai. Eu torço, mas você sabe que eu tenho um carinho pelos dois aqui. Acho muito bacana, acho muito saudável esse tipo esse bom humor que tem nas torcidas. É bacana isso. Bom, a nossa equipe ela foi acompanhar o jogo, mas a gente vai mandar isso após o intervalo. Então, vamos chamar um rápido intervalo e na volta temos o VT aí do jogo. Não deixaram você falar, né, Ju? Muito bem, de volta aqui com o nosso Linha Esportiva ao vivo. Você que está em casa pode entrar em contato com a gente. A nossa enquete de hoje é o seguinte: você acha que os fatores extracampo interferiram aí na desclassificação do Rio Branco? Hoje também estamos aqui com a participação especial do nosso amigo Ariel Ferreira, que está aí disposto a responder as suas dúvidas. Manda aí suas perguntas para ele também. O nosso telefone é o 3603-8231. E também pode mandar um e-mail para nós no alvivo@net.com.br, twittar com a gente no @lentiesportiva e também acompanha aí a nossa página do Facebook, onde temos um link ao vivo para aqueles que não estão sintonizados aí no canal Net Cidade. Antes de chamar o VT, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Edivaldo, meu amigo Santista. Nosso time está em má fase, hein, amigo? Pelo amor de Deus.
Mas um abraço aí Faz pra você. tempo, né, Imagino que você esteja acompanhando com a gente. Sim, Rogério Domingos, faz tempo. Mas diria que o seu São Paulo deveria estar um pouco mais espertinho, viu? O que você quer? Olha a tabela, olha os dois campeonatos. Pode chorar, menina. Para Vai. o nosso BT. Seu peixe, Ainda seu falando peixe de e a Copa sardinha Paulista. faz parte de campeonato aí. Ainda não mais falando nada. de Copa Paulista, vamos lá pro BT. Dependente do Rio Neymar, Branco. ele não faz Ô, Márcio, mais você nada. estava nesse jogo? Então bora lá conferir. Jogo encerrado aqui no Pradão, Independente classificado, e você confere comigo aquilo que foi destaque durante a partida, agora na sua TV Net Cidade, o canal da gente. Muito bem, amigos que se ligam na sua TV Net Cidade, o canal da gente. A partir de agora, a partida entre as equipes do Independente Futebol Clube e do Rio Branco de Americana. O Rodolfo ali tentou, Rodolfo lá vem, conseguiu o êxito na jogada, lá vem Rodolfo, vai bater, bateu, Bonan! Caio fica com ela. O Rodolfo fez o corte, cortou bonito, lá vem Rodolfo, invadiu a área, vai bater o Rodolfo, bateu por cima! Passa que passa essa bola. Agora o Independente dá a resposta. Chegou por ali, o Lê chegou, recepcionou, fez o corte, cortou bonito, bateu, o Lê passou pelo setor do lado esquerdo do Kleber. João Paulo cortou bonito, tentou, bateu, João Paulo tira! O Lucas Bizelli de cabeça, a marcação em cima dele ali do Jordi Guerreiro, chegou o Lucas Bizelli, já passa também ali, o Rodolfo enfiou pro Rodolfo, vai sobrando, saiu o Bonan e pega essa bola. Andrezinho cortou, invadiu a grande área, lá vem o Andrezinho pela equipe do Independente, bateu o Andrezinho, olha o gol, passa na trave! Chegou ali, amorteceu, o Jobinho chegou, pegou, limpou, vai limpar, o Jobinho bateu em cima do André Marques, a sobra do Jobinho, bateu de novo, bateu que passa essa bola! Saiu o Bonan, matou no peito, ajeitou, só que tocou errado, a sobra do Tigre Americanense, chegou o Jobinho, olhou, Lucas Bizelli recebeu, limpou, Lucas Bizelli bateu por cima! Andrezinho cortou, limpou para cima do Lucas Bizelli. Já aparece para receber o Alisson, que devolve, bobeou. A sobra é do Rio Branco. Vem o Rio Branco ali, bateu por cima. Escanteio a favor da equipe do Independente. Andrezinho na bola, vamos ver quem chega de cabeça. Chegou por ali o Índio e manda para fora. Vem para a cobrança do escanteio, Andrezinho. A bola viajando nesse momento, vamos ver quem se apresenta de cabeça. Chegou por ali o Índio, bateu, olha o gol! O gol do Independente abre o placar. Índio número 4. TV Net Cidade, o canal da gente. A zaga do Rio Branco, a bola vai sobrando com o Lucas Bizelli, chegou, dividiu com o Negueba, chega, dá de cabeça ali o jogador do Independente, a bola vai sobrando, chegou por ali, bateu ali o gol! Gol! Gol do Independente! Lucas Xavier é o nome dele. TV Net Cidade, o canal da gente. 2-0 é o placar aqui no estádio Comendador Agostinho Brado. Cabeça invadiu, vai cortar, sobrou pro Lucas Bizelli, chegou, bateu o Bizelli, sobra do Marcelo Bonan e faz a defesa. Jogando o Independente com o Alisson. Negueba recebeu, ele é muito habilidoso, olhou o Negueba, cruzou, vamos ver quem chega de cabeça. Bateu, olha o gol! 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 Gol do Independente! E gol 3-0. O número 2, Sérgio Mendes é o nome dele. TV Net Cidade, o canal da gente. O jogo pega fogo, chega por ali, roça com tudo. Vem o Rodolfo, cortou, limpou, bateu. Pega essa bola, o Bona. A sobra é do Independente, lá vem o número 17, Juninho. Juninho vem pela equipe do Independente, passando ali pelo setor, cortou bonito, lá vem o Juninho, bateu, tentou, bateu de chapa, caiu. O Kleber fez a defesa. Cruzou essa bola, Lucas Bizelli, chegou de cabeça, Marcelo Bona sai com ele e pratica a defesa. E acaba, e o Galo classifica. Fim de jogo no Estádio Pradão. TV Net Cidade, o canal da gente. Rio Branco eliminado. O que você acha? Onde que o Rio Branco pecou que não conseguiu a tão esperada classificação? Primeiro tempo a gente teve muita chance. Contamos 4, 5 chances seguidas ali. Não matamos. Futebol tem disso. Eles pegam, não faz, aí vai lá dentro e toma. Mas aí serve de aprendizado. Agradecer a nossa torcida e tal. A diretoria não fechou com a gente. Sem salário, comida feia. Chegamos até longe. Graças a Deus, ao Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo.
Agora é primeiro semestre, agora trabalhar forte para que essas molecadas aí consigam um bom clube. Andrezinho, Independente classificado para a próxima fase da Copa Paulista, o que você acha que foi crucial para que vocês conseguissem chegar a este objetivo tão sonhado? Acho que primeiramente é dar parabéns para o grupo. Acho que o crucial mesmo foi a determinação. A gente desde da semana a gente veio de um resultado adverso e um resultado difícil para a gente reverter, mas acho que a disposição que a equipe teve durante a semana mostrou para nós o resultado hoje. Então acho que todo mundo está de parabéns. Acho que a determinação, o foco que a gente manteve os 90 minutos foi intenso e graças a Deus fomos felizes com essa classificação. Agora é descansar que temos mais uma etapa difícil aí para frente. O Ariel, foi uma declaração muito séria do João Paulo, né? Nós fizemos a nossa parte, mas a diretoria não cumpriu a dela, que foi com o básico, né? Que eu falo que é básico, é salário. Eu acho que eu vou mais profunda. Agora a frase que ele disse, comida feia. Isso é acusação, né? Acusou a diretoria não ter nem alimentação, não ter salário. E o final ele enfatizou que esses jogadores arrumem um bom clube. Quer dizer que então, é o nome do Rio Branco. O Rio Branco não é um bom clube. Para o João Paulo não é um bom clube. Aliás, o João Paulo, principal jogador do Rio Branco nessa Copa Paulista. A gente vê muito quem faz gol, né? A gente valoriza muito. Gente, que eu falo imprensa, torcedor, Rodolfo, muito bem. Estou aqui criticando. Mas a gente não olha lá atrás que tem um volante que... Capitão do time. Um jogadorzaço. O João Paulo é para ser visto com bons olhos, não só pelo Rio Branco. Porque pela declaração, eu acredito que ele não permaneça. Pela declaração que ele deu, ele não vai permanecer. Você está torcendo até para os amigos saírem, né? Então é algo lamentável. Preocupante porque você... Como você consegue enxergar o Rio Branco então na 2015, já que evidentemente não pode ser a mesma pegada que teve com a Copa Paulista, tem que ser uma coisa diferente, né? Senão tá fadado a Rogério. fazer um perigo, Ariel. Mas existe salvador da pátria, assim, do dia para noite, né? Não existe trabalho. Exatamente. Agora, você não pode começar um trabalho de base e esse ano, isso ninguém escreve, ninguém fala. O Rio Branco perdeu 6 jogadores para o Bragantino. 6 para a Matonense. É lamentável, entendeu? É triste. Agora, eu falo que jogador de qualidade, jogador ali que tinha condição de compor um elenco, de olhar com bons olhos. O Filé atual, o 15, fez um trabalho legal. Hoje o Cleiton é capitão, joga no time titular, mas foi feito um trabalho. Esse trabalho começou a ser feito, quando começa, termina. Então, sobreviveu o Cafu e Keita, porque são da cidade. Qualquer outro já teria ido embora. Porque o que fizeram com o Cafu foi aproveitado em 2012, Campeonato Paulista Série A3, com o Luizinho Quintanilha. De lá para cá ele foi jogado para as categorias de base. E não teve um volante na Série A2 que ganhava aí muito dinheiro e não tinha um lateral, ele improvisado lateral, que jogasse mais que ele. Mas para a diretoria do Rio Branco, o bom era o lateral Ronaldo, o lateral direito. Esse era bom. Agora, eu não sei porque ele era bom. O Kleber era 4º goleiro na Série A2. Não sei porque o outro era titular. Tudo tem um porquê, Rogério. Então, infelizmente. Então, você não olha com bons olhos, talvez para um fruto que você tem no quintal da sua casa, para ir buscar fruto caro fora de casa, algo de diferente tem. Então, se o seu não serve, por que vai comprar outro que é pior? Então, há de se rever, de se repensar palavras de um jogador. Comida feia. Fica aí a reflexão. É reflexão, porque se continuar com essa ideologia, Série A3. E ontem um amigo nosso, do meio do futebol, escreveu o seguinte: Ariel, se o Rio Branco cair para a Série A3, acaba. E eu não duvido, porque ele já trabalhou no Rio Branco e ele sabe como funciona. Então, que abra os olhos à diretoria. Que comece a ver futebol, não a vislumbrar algo diferente do futebol. Futebol é uma bola redonda, uniforme e tal. Você acha que cabe uma profissionalização do pessoal da direção do Rio Branco? Falta. Não só do Rio Branco. Fale hoje um dirigente de clube de qualidade que você fala assim, não, uma pessoa que entende, que... Eu sempre aprendi algo, Rogério, você não precisa entender, o presidente do clube não precisa entender de futebol, mas ele precisa ter alguém que entenda de futebol.
E ele precisa saber administrar. Já diria João Avelange, né? Eu não preciso, se eu tiver uma empresa de aviação, eu não preciso entender de avião, só tenho que ter o melhor mecânico de avião para que isso não aconteça um acidente. Eu não preciso saber da mecânica do avião, tem que ter o melhor mecânico. Então você não precisa entender de futebol, você tem que ter o melhor dirigente de futebol dentro do seu clube. Porque se eu não entendo, se eu tenho um filé que entende, por que eu não contrato filé e coloco lá? Eu sou o presidente, não preciso entender. O filé entende, ele vai responder por todos os atos. Agora chega a ser uma situação até... Agora, depois de um ano, porque... o Júlio César começa a criticar o presidente. Na semana passada, o Júlio César criticou fortemente o presidente. Me assustou. Fiquei assustado, porque nunca houve essa crítica. Aí da noite para o dia começa a bater, a criticar. Era tudo uma mil briga de maravilhas. egos que talvez Então, era uma possa mil estar- maravilhas, né? Quem criticava que era errado, aí então o Branco saiu. Caminhando a passos largos, a brigar para uma série 3, infelizmente. Não vejo esperança nisso não, Zé. Porque parceiro que é parceiro não vai buscar e não vai colocar dinheiro. Ninguém rasga dinheiro, não. Então, Tem que ter o retorno. quando eu Ainda disse que mais no futebol. começo que faltava arroz, feijão, eu sei do que eu estou falando, eu não estou inventando. Então, é algo a se repensar sobre o Rio Branco. Tá certo. E esse, Rogério, é com certeza o sentimento de qualquer torcedor do Rio Branco, viu? Ontem mesmo eu falando com outro amigo e ele disse a mesma coisa. Ele, em tempos atrás, ele ia atrás, ele queria saber, estava sempre presente. E aí eu acho que aos poucos as pessoas vão perdendo esse amor quando começam a ver esse tipo de situação ou de atitude. Até porque, Juliana, É um descrédito muito grande. A alimentação é algo, acho que ninguém... Acho que se fosse para eu torcer para alguma coisa, e é o que eu mais peço para Deus, é que ninguém passe fome. Nunca, graças a Deus, passei por isso, mas deve ser algo, a pior coisa do mundo. E num clube de futebol, onde a alimentação é algo primordial, e não vem me dizer que eu não sei. Eu não sei. Como que eu chego na minha casa, eu não sei que não tem alimentação. Tem que saber. Se eu não sei que na minha casa falta alimentação, então não é minha casa. Então, é algo triste. Triste o que o Rio Branco está passando. Triste. E esses jogadores são heróis. Por isso que não há como criticar a desclassificação. Porque é tudo consequência. É sabido que o Rio Branco tinha um apoio muito forte da prefeitura, né? Na Série A2. Rio Branco não soube se preparar suficientemente. Não soube. Em 2 anos não soube. Teve estrutura para se preparar para enxergar uma situação. Olha, me ajudaram bastante, então me ensinam. Agora eu vou andar com as próprias pernas, vou aproveitar essa estrutura que eu tive, vou dar continuidade. Não se prepararam para isso? O Rio Branco há anos não é autossustentável. Não é. Se alguém dizer que é autossustentável, é mentira. Prove. O Rio Branco, você olha no uniforme do Rio Branco, tem 15 patrocinadores. Mas ninguém sabe. Ninguém recebe. Falta alimentação. Alguma coisa está acontecendo. Então é algo a se repensar, a se trabalhar. Não só o Theo como presidente, o Júlio como diretor, e não adianta ficar criticando um ou outro pela imprensa, que eu acho que é tudo que o Júlio César não deveria ter feito, porque ele está aí lado a lado há anos, deveria chegar e conversar. É conversar, é ter uma estrutura de diretoria, algo que o Rio Branco não tem. Pergunta hoje, quem é diretor de futebol do Rio Branco? Quem é gerente de futebol do Rio Branco? Eu não sei. O Júlio César era vice-presidente, agora entregou o cargo, e aí está lá no dia a dia, mas ninguém sabe a função. Então, tem que reestruturar desde a parte de cima até embaixo e começar. Agora, tem uma dúvida. Vice-presidente não tem que ser sócio? Nossa, filé, aí não tem. Eu tô te perguntando e já te respondo. Estatuto do clube, briga. Porque eu fui vice-presidente, então eu sei que tem que ser sócio, né? Será que é sócio, Júlio César? Eu não sei. Será que houve tempo? E tem que ser sócio há um tempo, né? Há um ano, pelo menos, 1 ou 2 anos. Porque não existia a vice-presidência de futebol, até entrando em estatuto pouco que eu sei, não existia. Era diretor de futebol. Diretor de futebol. Certo. Entendi. Aí foi criado. Cargo de confiança. Isso daí. Então não tem essa função. Bom, Rô, só mandar aqui uma participação pro ar, que é do Caquinha, do São Manuel. Mandar um abraço aí para todos nós. Ele disse que hoje o meu sorriso está muito bonito. Muito obrigada, viu? Foi bom o Caquinha participar. E ele diz o seguinte, não julgando, porque ele também já perdeu muitos gols, mas faltou competência por parte do time. Um abraço a todos nós e também ao elenco do Rio Branco. E aí, aproveitando a participação do Caquinha, me procuraram, né? E se o Caquinha puder entrar em contato comigo num certo momento, aí depois a gente passa até os contatos.
Bom, 99226 2009, Caquinha, liga para mim. Tem um historiador do Rio Branco querendo falar contigo, né? Então, por favor, entre em contato comigo, que eu me comprometi com a pessoa de fazer esse contato. Estou fazendo aqui, ó, no ar, ao vivo. Então, por favor, faça contato comigo, que eu preciso depois te passar aí as dicas de como você vai participar de uma história do Rio Branco que está sendo escrita, tá? Muito bem. Mandar um beijo, então, obrigada aí, viu? Que está sempre acompanhando a gente. Bacana. E o José Matheus de Americana também aqui acompanhando a Linha Esportiva. Mandou um abraço para você, pro Filé, para o Ariel, para mim e para todos aqui nós do programa. E ele queria saber de você, Ariel. Você esteve nesse jogo, acompanhou de perto? Qual a sua opinião para o que aconteceu no jogo? No jogo, a imagem prova. O Rio Branco foi melhor. Primeiro tempo, muito bom. Por isso que disse, não houve entrega, não houve... Aliás, houve entrega, os jogadores se dedicaram e se doaram dentro de campo. Buscar a vitória. Houve a entrega, não houve a entrega do jogo. Porque já insinuaram que o Branco teria entregue. Para eu não acredito. Isso. Não, para com isso. Não, O Bonan também jogou muito, né? Você acha que o Rodolfo fintou o goleiro, o Bonan chutou forte... E ele sabia que o zagueiro ia enfiar a cabeça na bola naquela velocidade. Eu coloco a cabeça, vou chutar forte. Você coloca a cabeça na frente para não fazer o gol. Não dá para combinar tudo isso, né? Muita coisa. Concordo com o Caquinha aí, faltou competência. Disse isso. O Rio Branco foi incompetente nas finalizações. Algo que o Rio Branco vinha sendo competente. O Branco estava marcando muitos gols. Tem noite que não é dia, né? Exatamente. E não foi o dia e não foi a noite do Rio Branco. Aliás, Caquinha é um finalizador muito bom, né? Sempre foi artilheiro na sua época de atuação aí. Até hoje no Amador. Mas só finalizando, o Rio Branco foi melhor, o Rio Branco tinha tudo para sair com a classificação. É isso aí. Não interferiu dentro de campo o extra. É que essas coisas, só o futebol proporciona essas coisas. Só o futebol. Tá certo. Tem algum detalhe maior aí do jogo, Marcos, que você percebeu, que a gente acabou não... Não, realmente o que foi na imagem vocês viram. No primeiro tempo do Rio Branco, que o Rio Branco jogou muito bem, teve as oportunidades e, infelizmente, não desmerecendo os jogadores e tal. Já realmente faltou um pouco de competência, mas o Bonan também, que foi muito bem. O Bonan que vinha de contusão, ele não jogou aqui. Tem uma cena assim muito interessante que a gente acabou de ver, simples, mas que mostra. Você vê quando os jogadores do Independente fizeram o segundo gol, eles foram correr, pegar a bola dentro do gol e todo mundo falou, vamos lá que vamos conseguir. Sim, a torcida na hora que você faz o primeiro, a vibração deles de agarrar faz o também, segundo, né? Você fez o primeiro, fez o segundo, precisando de apenas mais um gol. E foi o pra cima empate, mesmo. a vitória de 3-0 já daria classificação, sem dúvida, para acreditar, e o Rio Branco sentiu os dois gols. Principalmente o primeiro, o segundo já deixou o Rio Branco sem condições de reagir. Teve mais duas oportunidades que o Bonan foi muito bem, mas realmente foi uma noite do Independente, jogando em casa e conseguiu a classificação. Tá, isso aí. Certo. Bom, só mais uma participação aqui, Rô, do José Poreto de Americana. Ele disse que primeiro foi uma Copa importante por ter revelado tantos talentos aí no futebol. E em segundo, teve aí um apagão no time aí do Rio Branco por uns 10 minutos, onde ele ficou totalmente desconcertado. Um abraço a todos nós aqui do programa. Diz que nosso programa está maravilhoso como sempre. Um abraço para o Ariel também, viu? Um abraço. É o Ariel que é pop, viu, Rogério? pop. Ele fica trazendo esses convidados pops aqui. Nada de pop. E aí vai dando essa... Pop é o Rick Martin, e o que ele gosta eu não gosto. Mas um abraço, Zé Poreto, sempre na audiência lá na Azul Celeste também, diariamente. Concordo, e foi o que eu disse. Teve um apagão, como o Independente teve um apagão em Americana. Sim. São coisas que acontecem no futebol. Quero abraçar aqui, acabo de receber uma mensagem do Lucas Damasio. Lucas Damasio. Continua mentiroso, dizendo que é meu fã. Figura. Ele aprende a ser frio e calculista e mentiroso. Mas está lá no sul do país, acompanhando o Lente Esportivo. Voltou para Curitiba. Um beijo, viu, Lucas Damasio? Saudade de você. Veio aí tão pouco, não conseguimos fazer mais outros programas, mas sempre bem-vindo às suas participações. Mas, ele é super seu fã, sim, viu? Sempre que ele pode, ele dá essa... um querido, ele. E o Derek, meu amigo aí, obrigada, Derek, por estar participando. Ele que veio correndo aí, Rogério Domingos, de Jaboticabal, só para pegar o nosso Lente Esportivo aí ao vivo. E ele disse que está muito triste aí com essa derrota do Rio Branco. Pois havia o jogo quase ganho e, sei lá, o apagão aconteceu. Um grande abraço a todos nós, diz que o nosso programa está muito bacana. Obrigada, viu, querido, pela participação. E é isso, Rô. Vamos então mandar agora o VT. Vão preparando, por favor, se já posso chamar. Do 15
contra a Internacional. Então, bora lá que o Kinder marcou 4-1. Amigos ligados aqui no canal Net Cidade, Copa Paulista 2014, Barão de Serra Negra, Piracicaba. Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba 4, Associação Atlética Internacional de Limeira 1. Os melhores momentos você curte aqui no canal Net Cidade. Tudo pronto aqui no Barão de Serra Negra para mais esta partida das oitavas de final da Copa Paulista 2014, jogo de volta. Achou no meio com o Glauber, boa bola, chegou bem o 15. Na primeira bola o Rodolfo faz uma... É o Diego que fez uma festa ali, a torcida não gosta. O Thiago se enrolando ali na jogada, desce a equipe de Limeira, olha o perigo, Matheus! Chamou o Carlinhos para jogar, a bola por entre as pernas do Cleiton. E aí no cruzamento entrou ali perigosamente o Patrick. Pode ser bom o lance do 15. Esse é o Diego. Mandou a meia distância, Nunes. Na cobrança do Carlinhos, ela subiu. Passa por sobre o gol do Matheus. Encostou o Douglas. Já temos 45-30. Subiu, desceu, Patrick fez a individual, boa bola no Patrick! Gol do 15! Patrick, camisa 9! O nome do artilheiro, 9 na camisa, vai ali, vai comemorar, foi com a torcida, foi com o banco, vai com o Kleber Gaúcho. 46, primeiro tempo, tira o primeiro 0 do marcador, a equipe piracicabana. Reservas do 15, o Cleiton vai descendo, boa bola, deixou, sobrou, vai fazer Nunes. Falta favorece a equipe de Limeira. Já cobrada, subiu, Rodolfo, cruzamento do Rodolfo, Patrick, Murilo Henrique. Rodolfo bem na marcação, acaba ficando com o Rodolfo, sobrou pro Patrick, vai para individual, abriu pro Douglas, dominou, pode fazer, bateu, o Douglas tira, Marcos Paulo, a bola vai ainda no Douglas, volta no Nunes. Tá valendo tudo isso aí, a bola tá viva. Boa bola, o Thiago faz individual agora, partiu o Glauber, passou por 2, 3, perdeu o equilíbrio, acaba caindo, a bola ficou com o Rodolfo, é perigo, sobrou pro 15, gol! Gol! Diego faz o segundo gol para a equipe piracicabana aqui no Barão de Serra Negra. Aos 24 minutos desse segundo tempo, 10 a camisa do Diego, 2 o placar para o 15, 0 para a equipe da Associação Atlética Internacional de Limeira. Henrique. Curto com o Patrick. Vai o Patrick, serviu o Henrique, vai fazer o gol! Gol! Henrique! Na jogada de 1-2 no toque curto do Patrick aos 34:30 desse segundo tempo. Amplia o marcador aqui no Barão de Serra Negra, virou goleada 3-0, 15 sobre a Inter de Limeira. Esse é o Bruno. Aliás, é o Thiago. Se servir, é boa bola, recebeu o Bruno. Aos 36:40 nesse segundo tempo, virou goleada 4-0.
15, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, 5 não. 1, 2, 3, 4. Só aqui no Barão de Serra Negra. O Bruno foi às redes e comemorou. Folga a equipe piracicabana. Luta ainda a equipe de Limeira. Esse é o Marcão. Tentou a meia distância. Gol! Marcão! Aos 40 minutos e 30 segundos desse segundo tempo, tira o 0 no marcador da equipe limeirense. Faz o gol de honra o jogador Marcão. O Rodolfo também bateu, o Rodolfo! Sem pressa alguma o goleiro do 15, 45 cravados. E não há tempo para mais nada. Adriano de Assis Andrade coloca números finais aqui no Barão de Serra Negra. Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba 4, Associação Atlética Internacional de Limeira 1. Jogo válido pela Copa Paulista 2014. Net Cidade, o canal da gente. Além de ser uma equipe mais madura, uma equipe que tem um orçamento talvez aí 4 vezes maior que o nosso, né? Um clube que está vem numa crescente aí de primeira divisão. A Inter está reestruturando, né? É uma equipe bastante jovem, uma equipe que nós demos a oportunidade a alguns garotos da base, trouxemos jogadores que estavam desacreditados aí no cenário, né? E lapidamos esse grupo, entramos na competição com o intuito de passar pelo menos a primeira fase, né? Conseguimos com bastante êxito, numa chave muito difícil, talvez a mais difícil da competição, a nossa, né? Nós conseguimos classificar. Depois na segunda fase também pegamos uma chave difícil, conseguimos classificar também num jogo histórico pra gente, lá fora de casa contra o Comercial, né? E entramos no mata-mata contra talvez o virtual campeão da competição. Eu acredito que o 15 vai chegar muito forte, o 15 e o Botafogo vão chegar muito forte na final, acredito eu, assim. Então, mas tá de parabéns, a garotada tá de parabéns. Nós fizemos um trabalho direcionado ao ano que vem, 2015, que é o objetivo principal nosso, que é o acesso. E a gente fica só triste assim, da forma que perdeu hoje, né? Em termos de planejamento, Betão, 2015, o quanto você pode aproveitar, caso fique na Inter de Limeira, desse grupo da Copa Paulista? Nós passamos uma lista para a direção, né, dos jogadores que nós pretendemos contar o ano que vem. Em torno de 70% desse grupo vai continuar conosco, né, o ano que vem. Nós vamos buscar aí de 7 a 8 peças agora de imediato, né, para começar o trabalho no início de dezembro e começar a competição dessa forma. Técnico Kleber Gaúcho, do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, time já classificado para as semifinais da Copa Paulista 2014. Uma boa atuação, pelo menos no segundo tempo hoje, né, Kleber? Nosso segundo tempo foi bem eficiente, né? Principalmente em relação à conclusão a gol, que nós melhoramos. Primeiro tempo não foi tão bom, acabamos errando demais e demos até algumas chances para a equipe da Inter, mas ainda tivemos a felicidade de fazer um gol na jogada individual do Patrick ao finalzinho, aos 45, se eu não me engano. No segundo tempo a equipe teve uma outra postura, voltou diferente, voltou a chegar perto daquilo que é a nossa equipe, né, com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de volume de jogo, e isso foi suficiente para a gente vencer. Kleber, para o ano que vem, parece que os frutos dessa Copa Paulista serão muito bons para o 15 em termos de aproveitamento para o Paulista da Elite. Exato, a gente tem uma boa base aí, uma base que, se o clube souber, pode aproveitar bem. O trabalho é feito para isso, para que a gente consiga aproveitar alguns jogadores. E o 15 está numa ascensão com esses atletas que estão aí, então a gente pode tirar um bom percentual de atletas já para que a gente seja forte aí nos próximos anos. O goleiro do 15, Matheus, nessa vitória maiúscula, 4-1 sobre a Inter de Limeira, feliz da vida, é claro, e agora de olho na sequência da competição, Matheus? Exatamente, a gente fez um jogo bom, né, que a gente pudemos aproveitar as chances que tivemos e conseguimos dar esse passo rumo à semifinal. Agora é descansar e pezinho no chão para trabalhar, esperar o adversário que definir amanhã para fazer uma boa semifinal e consequentemente chegar à final, que é o nosso objetivo, consequentemente também ser campeão. Você hoje foi vítima do famoso morrinho artilheiro. Qual é o gosto dessa sensação de surpresa, né, que a bola bate no chão a 1 metro do goleiro e desvia?
Amargo, né? Esse gosto aí é gosto que nenhum goleiro gosta de ter. Mas assim, no 15 foi o primeiro que me aconteceu, toda essa sequência de jogos, do Paulista, Copa Paulista, e é ruim. É ruim porque você sabe que era uma bola que varia muito, uma bola muito difícil, mas era defensável, né? Então é um gosto muito amargo que fica. Mas agora é trabalhar esse tipo de bola também, não baixar a cabeça e que a gente tem plenas condições de fazer uma boa semifinal. Muito bem, de volta aqui com o nosso Lente Esportiva, ao vivo nessa segunda-feira, com a presença do nosso amigo Ariel Ferreira. E para você que está em casa aí, pode mandar aí a sua participação para nós. A nossa enquete de hoje é o seguinte: você acha que fatores externos atrapalharam aí, interferiram nessa desclassificação do Rio Branco, que estava indo até então muito bem, porém nesse último jogo com o Independente não deu muito certo? Então, para você que está em casa, liga no 3603-8231. E pode também twittar com a gente no @lenteesportiva, mandar um e-mail para o alvivo@net.com.br e também acompanhar a gente via o Facebook. Lá no Facebook temos um link ao vivo, onde você pode aí assistir. Para quem não está sintonizado aí no Net Cidade, assim como faz o nosso amigo Lucas Amásio lá de Curitiba. Mais uma vez, um abraço aí para ele. Ô Filé, São Pedro gosta de Piracicaba, pelo que eu percebi no campo, tá lindo, né? E o 15 de Piracicaba não tomou conhecimento da Inter e atropelou e foi lá para a semifinal agora. O jogo, falar em duas coisas distintas, né? O campo, assim que terminou o jogo, já sobem os gira-gira lá. O cuidado com o gramado é muito forte, até porque a gente sabe que na elite do Paulista, né, a imprensa cobra muito, né, e na presença dos grandes em Piracicaba, certamente, se o gramado não tiver 100%, vai sofrer muitas críticas a direção do 15, e por conta disso pode ter certeza que o pessoal se esmera. Tem um Chororó lá, que era o grande, né, que dava realmente aquela manutenção bacana. Chororó hoje ocupa outra função, mas no tempo que ele cuidava do gramado do Décio Vita, o Décio Vita era impecável e a gente tinha realmente uma situação muito semelhante à de Piracicaba. O jogo em si, Rogério, a Associação Atlética Internacional foi valente no primeiro tempo, inclusive uma defesa do Matheus logo no início do jogo determinou que o 15 mantivesse o equilíbrio e que pudesse logo no finalzinho do primeiro tempo, através de uma jogada individual do Patrick, abrir o marcador. Agora, a consequência no segundo tempo é que a Inter não tinha outra alternativa a não ser lançar-se para cima do 15. Já havia perdido no Limeirão, né, e estava perdendo o jogo em Piracicaba por 1-0, então teria que fazer no mínimo 3 gols para levar aos 3-1, que seriam os 2 de diferença, até porque na campanha durante a competição o 15 foi melhor que a Inter, então jogava por 2 resultados, pelo mesmo saldo e tal, aquela história, e teria que fazer 3-1. Teve que abrir o jogo e nessa situação o 15 soube se aproveitar, né? O 15 hoje, como eu disse, tem jogadores novos, porém que já estão há 2, 3 anos no elenco, né? É o caso do Rodolfo, que foi o capitão, jogou improvisado como ala esquerdo, é um meio campista, né? Um volante canhoto que joga, faz muito bem a função de volante, mas jogou como ala esquerdo porque o Vanderlei estava machucado, o lateral do 15, e acabou sendo um dos líderes, e o Cleiton me surpreendeu. O Cleiton está há menos tempo que o Rodolfo no elenco e cresceu muito esse garoto, tá jogando bem, um volante de marcação forte, mas de um passe muito bom e participa das jogadas de ataque com muita frequência. Então, jogadores que estão sendo criados lá no elenco e que certamente, até segundo palavras do próprio Kleber Gaúcho pós-jogo, né, serão aproveitados na elite do ano que vem. Então, para o 15, a Copa Paulista, mesmo que termine nessa próxima partida da semifinal contra o Santo André, para o 15 os frutos da Copa Paulista já serão muito bem usufruídos no ano de 2015. Agora a gente tem o seguinte, né? A gente tem 15 vai pegar o Santo André, Ariel Ferreira, e a Independente pega o Botafogo. Em quem vocês apostam aí numa final? Vamos lá, Ariel Ferreira. O Santo André cresceu no momento certo, cresceu justo quanto o meu Rio Branco.
O Rio Branco, se tivesse empatado com o Santo André, teria matado o Santo André americano. E foi onde o Rodriguinho voltou, jogador experiente, qualidade, fez o gol da vitória aqui, aí o Santo André venceu o Batatais em casa e conseguiu a classificação. Será um jogo difícil para o 15, mas pelo time que o 15 tem, bem formado, pelo Kleber Gaúcho que como jogador defendeu o Rio Branco. Eu vou com o 15, mas abrir os olhos, que será um grande jogo, 2 grandes jogos. Mas eu fico com 15, pela montagem, por ter um time, um conjunto mais experiente e um coletivo que joga há muito mais tempo junto do que o time do Santo André. Por isso que eu fico com 15. Fico com 15. E o Márcio Coelho, Independente e Botafogo? Olha, Independente já conseguiu acesso esse ano na 2 e agora conseguiu uma classificação histórica dentro do Pradão, chegando nessa semifinal diante do Botafogo. Em matéria de estrutura, o Botafogo está bem à frente. A gente sabe que o Botafogo é um time da elite, da primeira divisão do Campeonato Paulista, mas o Independente surpreendeu e vem surpreendendo nesse ano. Então acredito que vai ser um grande jogo, mas se for colocar tudo mesmo lá, o Botafogo tem muito mais chance de passar a final e fazer uma final, na minha opinião, diante do 15 de Piracicaba. Aí, Filé. Oi. O Ariel apostou no 15 e o Márcio Coelho aposta no Botafogo. Então, a bancada diz aqui que vai dar uma final entre 15 e Botafogo. O meu coração, ele está um Paulo pouco Filé. dividido aí. E aí, Paulo Filé, 15 e Botafogo? Olha, eu fico com o Ariel e com o Márcio. Os dois times que, até pela retrospectiva na competição, que tem maior facilidade de chegar, seriam realmente do lado de lá o Botafogo no jogo com o Independente, né? Tem essa situação do Independente também ter se superado em muitas ocasiões, inclusive nessa contra o Rio Branco, então isso aí dá muita força para o grupo, né? E a gente vê que pode complicar as coisas. E o fato do Botafogo ter perdido para o São Bento de Sorocaba nessa segunda partida lá dentro, no Santa Cruz. Né? Eu acho que isso aí é um indício de que o Botafogo não é tão invulnerável, não é tão imbatível quanto parece. Né? Então, essa derrota do Botafogo para o São Bento e classificou-se por conta de ter a melhor retrospectiva, né, pode ser um sinal de alerta para o Botafogo. Mas eu ainda fico com o Botafogo. E do lado de cá, Santo André cresceu bem na competição, fez um belo jogo contra o Rio Branco aqui, soube matar o jogo contra o Rio Branco. Rodriguinho, né, revelado aqui no Rio Branco, diga-se de passagem, está indo muito bem lá no Santo André, né? Tenho certeza 2 partidas dificílimas farão Santo André e 15, o primeiro jogo no ABC, provavelmente no 1º de maio, que é onde tem mandado seus jogos o Santo André, e a segunda aqui no Barão. Isso me preocupa um pouco, né? Como já havia dito na semana passada, eu me preocupo quando o 15 faz a segunda partida em casa perante sua torcida, porque às vezes os jogadores menos experientes confundem a pressão de incentivo da torcida do 15 com uma pressão ameaçadora. Né? Às vezes os jogadores acabam tendo um pouco de medo, entre aspas, da torcida, porque a cobrança é muito forte. Agora, eu estou errando tudo, hein? Eu errei que... eu falei que o Barbarense passava de fase, né? E que o Rio Branco não passava. O Rio Branco passou, o Barbarense ficou. Né? E aí eu acho assim, então, né? Você tá comentarista tem que errar, viu, então, Rogério? Então, filha, eu tô entendendo. No final das contas, você está puxando a sardinha pro seu 15 de Piracicaba, né? Você está errando todo o resultado que você quer que pouco, mas eu diria assim, é isso? Eu fico muito feliz quando eu erro, porque eu vou no meu feeling, eu vou na minha intuição. Né? Porque quem comenta depois do que aconteceu não é comentarista, é repórter. Né? Repórter conta a história do que aconteceu. Né? Então, é por isso que eu erro. Eu erro porque eu aposto no meu feeling e acabo errando. Né? Quem acerta sempre, para mim, não é comentarista, é repórter. Né? Porque daí ele fala o que já aconteceu. Eu falo o que não aconteceu ainda. Eu não quero o seu feeling da Mega Sena, você não vai acertar nenhum. Na minha opinião, passam Botafogo e 15, tal qual a opinião de Ariel e de Márcio. Pelo menos se a gente errar, erra todo mundo junto. Lembrando que 15 bateu na trave ano passado. O ano passado ficou com vice-campeonato e esse ano tem chance de chegar de novo. O meu Santo André, que diga-se de passagem, eu sempre disse que eu sempre fui café com leite aqui, porque eu sou ramalhão, eu me surpreendi, hein? Eu também fui como o Paulo, fui querer
mandar trocar. Quando eu falei lá pra de você time, que o Santo André tinha classificação, você não acreditou. eu não em mim. acreditei. Aí agora vou ficar com eles. Vou até o fim, então, com o Santo André e com o Botafogo. Pronto. Ô, Ariel, o que tem chamado a atenção da gente aqui? Você não falou ainda, Rogério, É, tua opinião. sua- Você vai fugir da raia? Vai ficar no muro também? Não, eu aposto no campeonato que Rogério vai Covas. ser do 15. Vai ser do Tá, 15. e o outro? 15 vai ser campeão. Tá, mas 15 contra quem? 15 Botafogo. 15 vai ser campeão. Ô Ariel Ferreira, Roque Júnior, ex-jogador da seleção, tá chegando aí no 15 Piracicaba ano que vem para comandar o time na Série A1. Você acha que os caminhos ficaram fáceis pro Roque Júnior em função da performance do 15, desse técnico que o 15 tem hoje, que vai ser auxiliar do Roque Júnior? Facilitou a vida pro Roque Júnior, que inclusive vai estar como técnico, né, Filé? Facilitar, técnico do Brasil, facilitar é complicado. O técnico do Brasil não tem vida fácil. Ele tem uma estrutura, não tem um time pronto, mas tem parte de um elenco, tem um coletivo que há um bom tempo está jogando junto, isso faz toda a diferença. Só que o auxiliar dele é o treinador na Copa Paulista. Então, se ele pecar e errar muito, não vai ter muito tempo de trabalho. Logo, o Kleber Gaúcho assume o comando. Então, é errar o menos possível. Eu tenho certeza e acredito que a diretoria do 15 vai trabalhar junto com o Roque, que ele não vai ter total liberdade para a contratação. Porque no momento que o técnico tem a total condição de contratar sem a opinião da diretoria e a liberdade de escolher o seu jogador, quando não vai bem e há necessidade da troca do treinador, é muito mais fácil você trocar o treinador do que é mais fácil trocar o treinador do que todo o elenco, é um campeonato tiro curto, campeonato paulista, campeonato estadual, aí você tem que trocar todo o elenco também. Por quê? Porque esses jogadores vieram com o Roque Júnior. O Kleber, estou citando algo sempre do lado negativo, você tem que pensar duas opções, se for bem, parabéns, beleza, agora se for mal, você tem que pensar na segunda opção. O Kleber Gaúcho provavelmente seria o treinador. Aí se o Kleber não querer esses jogadores, não tem condições. Tudo isso tem que ser pensado. Exatamente. Então eu espero e acredito que a diretoria do 15 é muito inteligente e vai trabalhar em conjunto com o Roque. Isso se faz muito no futebol europeu, né? O treinador tem uma quantidade de jogador a ser contratado, o restante é a diretoria que escolhe. Até porque, se o treinador vai embora, quem fica é a diretoria, aquele elenco. Outra pergunta, o Roque Júnior não tem nenhuma experiência de ser técnico. Foi lá para fora, na Europa, estudou, ficou um tempo rodando a Europa, grandes clubes, times aí que ele tem muitas amizades, enfim. Você acha que essa aposta do 15 em Piracicaba é uma aposta mais técnica, com um pouco de marketing, ou mais marketing do que técnica? O que o Ariel pensa nisso? Olha, marketing e técnica. Aqui não vamos discutir a qualidade do Roque como jogador e não vamos discutir a qualidade do Roque Júnior como pessoa. Ele é acima da média, principalmente, que me perdoem os demais, mas quanto ao jogador. Tem um detalhe, em Copa do Mundo, enquanto o jogador pensava em pular alambrado para ir para a balada, o Roque Júnior ficava lendo. Ele sempre foi uma pessoa muito culta, desde a época do Palmeiras. Ele era totalmente culto, lia, o hobby dele é ler. Ele pode até dizer isso. Eu lembro muito bem quando ele era jogador e jovem, e o hobby dele era ler. Então é uma pessoa culta, é uma pessoa que tem a qualidade, conviveu o dia a dia do futebol. É uma aposta? Mas tudo na vida você tem que apostar, Rogério. O 15 está apostando, acho que é de risco, muito risco. Mas não podemos discutir aqui a qualidade dele como jogador e como pessoa. E que pode isso fazer a diferença muito maior para o início de carreira como treinador. Porque ele vai ter as dificuldades, é óbvio. Concorda, Filé? Não, até concordo. E o detalhe é o seguinte. O Roque Júnior já agrega também uma experiência de dirigente. Ele foi dono do Primeira Camisa. São José dos Campos. Um clube em São José dos Campos. Então ele já sentiu
Primeiro, né, como é que é essa coisa de organizar um clube para disputar uma competição aqui no Brasil, né? É evidente que ele tinha um técnico lá, viu todos os problemas que esse técnico passou, né, sentiu na pele como dirigente e agora vai estar no outro lado da história. Agora ele vai ser dirigido por uma diretoria, né, e vai compor uma comissão técnica como o maior expoente dessa comissão técnica, como a pessoa que decide pelo menos a escalação. E o Ariel foi muito bem na questão de que ele não vai ter autonomia nas contratações 100%, é claro que não. Né? Hoje tem um colegiado ali no 15, a comissão técnica só contrata a partir de um consenso. Então, ninguém vai abaixar, vamos dizer, ou deixar o Roque Júnior à vontade e falar, olha, eu trouxe esses 10, eu trouxe esses 12, não é assim. Né? O Roque Júnior pode até vir a indicar um ou outro jogador, mas isso aí vai ser submetido aí a um consenso de uma comissão e é aí que eu acho que a coisa pode dar certo. Eu acredito, até pela inteligência do Roque. Tá prometido vir, viu? Tá prometido vir aqui, tá? É isso que eu te falo, depois eu vou chegar nisso aí. O Roque Júnior, eu acredito que a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, eu estou chegando para agregar. Não estou vindo aqui para ser o treinador, que vou achar que tem que escalar esse, não vou aceitar a opinião do Kleber, porque isso é complicado, viu? Isso daí você não mexe só com profissionais, você mexe com egos. Exatamente. Bem colocado. Porque você é o dono da bancada aqui. Bem Chega colocado. o Ariel, você sai da bancada, o Ariel assume. Aí você mexeu com ego. Mexe com profissionalismo, com ego. É o caso do Kleber Gaúcho. Agora você vai falar para mim, o Kleber aceitou, mas ele não queria ser o técnico. Lógico que ele quer ser o técnico. Todo mundo sonha ser o técnico. Só que eu tiro o chapéu para ele, apesar de eu não usar, porque a cabeça é muito grande, porque ele teve a humildade de aceitar. Por quê? Sabe por que ele aceitou? Porque tem um projeto. Porque ele recebe em dia, tem uma estrutura e tem um projeto. E ele vê nesse projeto a grande oportunidade da carreira dele em ser, quem sabe, um treinador vitorioso em um grande clube. E ele pensa no clube. Ou você acha que se ele fosse até do Rio Branco, ele aceitaria ser auxiliar, ficar sem receber, ter que esquentar a janta? Não. Então ele aceita porque tem uma estrutura. Só fazendo um link com essa que você acabou de falar do Roque Júnior, da personalidade, da responsabilidade, da pessoa como é o Roque Júnior. O Lente Esportiva foi atrás do Roque Júnior, né, para tentar trazê-lo aqui em 2014, ainda esse ano. O Roque Júnior disse o seguinte, falei, olha, enquanto eu não estou como técnico, eu não quero atrapalhar em nada. O técnico hoje é o Kleber Gaúcho. Eu não tenho autoridade para falar nada sobre o 15 Piracicaba. Mas já está agendado. Fernandinho Galvão Pellini, atual assessor de comunicação do 15, me prometeu que assim que o Roque assumir, assim que o Roque Júnior já estiver no comando, pode agendar que ele vem ele, o novo presidente. O 15 teve eleições nesse final de semana. O Celso Cristofoletti sai. Situação? Na verdade, é uma eleição de conselho e a partir desse novo conselho será eleita a nova diretoria nessa semana. A eleição no 15 é meio complicadinha, então eu não vou nem tentar aqui explicar, até porque eu não entendo muito a miúde como acontecem as coisas. Mas eu sei que desse novo conselho sai a nova diretoria. Boaventura deve ser o novo presidente do 15, eu não me recordo o primeiro nome agora, é uma pessoa também conselheiro, tradicional, e que vai dar sequência no trabalho. Na verdade, hoje, Beltrame, Cristofoletti trabalharam juntos praticamente. Beltrame, ex-presidente, Cristofoletti, o atual presidente. O Beltrame, eu me lembro, há 8, 10 anos, na Azul Celeste, né, nós colocamos o Beltrame no ar um dia, num programa das 18 horas, né, para falar da história do dinheiro na conta d'água, né, do SEMAI de Piracicaba. E o Beltrame deu um show na época, falou uns 15 ou 20 minutos, na época da equipe jovem do esporte. Nem sei se faz tudo isso de tempo a equipe jovem, Ariel, você também 8 era... anos. 8 anos. Acho que a memória do velho que está mais ou menos. Então, foi bacana, porque ali a gente já via que o Beltrame tinha um planejamento, né? E aí ele vem, do 15. faz o seu sucessor, e o seu sucessor, pelo jeito, já está também deixando um legado para um próximo, mas esse grupo não se dissolve, entendeu? Está todo mundo lá, né? O pessoal está constantemente participando. Isso acho que é bacana. Continua esse processo ainda da colaboração na conta d'água? Sim, continua. E é bacana curioso porque isso. Vamos explorar mais um pouquinho, só para eu entender.
que é? O cidadão vai lá e fala, olha, eu quero contribuir com 15 a conta d'água? Tem Ele toda... se inscreve, como é que funciona isso aí? É um valor da conta que a pessoa aceita a contribuir mensalmente. Esses valores, eles valem como bônus no ingresso do jogo. Então, por exemplo, eu contribuo com R$10 por mês. Né? Se tiver um jogo que o ingresso custe 20, eu pago 10. Entendeu? Eu já não pago os 10 que eu paguei na conta. Ou seja, o cara está comprando o ingresso. O cara está pagando o ingresso antecipadamente. Mas para o clube. Mas espera aí você entra uma discussão tão grande, filho. Tão grande, porque você vai não longe, hein? Pode ser 10, 5, 13 reais. Mas você tem que ver quem está no comando. Exatamente. Não é porque o 15 recolhe esse dinheiro que ele vive um mau momento, porque ele está sendo muito bem administrado esse dinheiro. Aí é diferente. E o dinheiro foi para uma associação, e a associação que administra. Porque se você pode receber 1 milhão, se você desviar 1 milhão, o clube vai continuar zerado. Isso aí. Então não é importante a contribuição, mas é importante a população acreditar em quem está administrando. Tem que ter a fiscalização, então, tem que acompanhar, isso aí mesmo. É extraordinário, e foi onde o 15 começou a se reestruturar. E ainda bem com dirigentes que pensaram no clube em prol do clube. E o 15 não tem patrimônio, hein? Não o tem 15 patrimônio. não tem uma escrivaninha, gente. O 15 não tem nada, porque há 20 anos atrás passou também por um processo de degradação. O 15 tinha estádio no centro da cidade, o Roberto Gomes Pedrosa, que hoje é um supermercado no local. O 15 tinha 16 alqueires na estrada de Limeira, que foi doado ao comandante Rolim, na época da TAM, né? Doou para que o 15 fizesse um grande CT, enfim. Como o 15 não usou, o Rolim foi lá e caçou de volta. Não teve essa, não ficou de bobeira a propriedade lá à disposição do 15. Então, o 15 hoje não tem patrimônio. Né? Não tem, o patrimônio do 15 hoje é a camisa do 15 e os jogadores do 15. Então, uma bela e a torcida, claro. que apoia, e a torcida. Incrivelmente. Não tenha dúvida, a torcida Esse não poderia é o maior esquecer. patrimônio. Não faz toda a diferença. Bom, mandar um abraço aí pro Aguinaldo Itamar, que está acompanhando a gente aqui, ele que é nosso amigo voluntário, e diz o seguinte, Flé, você ganhou aí mais um fã, um admirador. Então é mão dupla, você é fera, Aguinaldo. Trabalhamos bacana na última sexta-feira, foi legal mesmo. Valeu. Tá certo. Valeu. Mandar um abraço aí pro José de Araújo de Santa Bárbara do Oeste, está acompanhando com a gente. Abraço, José. Falou o seguinte, Ariel, a federação está tentando matar o futebol do interior porque está cada vez mais pobre. União e Rio Branco estão falindo. O programa está maravilhoso, um abraço para todos nós. Então aí, só respondendo essa, na sequência é complicado, aí você entra em várias vertentes. Dá uma abertura. Né? É muito grande. Que sentido que a federação está com? Não apoia o clube. Eu não sou a favor, já disse isso aqui uma vez, eu não sou a favor a federação injetar dinheiro no clube. Pode ter alguma contribuição de uma outra maneira, locomoção, como é feito em campeonato de basquete, de vôlei, alimentação, hospedagem do dia do jogo, Nada como a espécie. CBF faz numa Série C do Campeonato Brasileiro. Assim eu sou a favor. Agora, Juliana, você depositar o dinheiro, 500 mil mensais, quem prova que vai ser daquilo? Quem prova? Ela poderia contribuir, como chegou a acontecer uma vez, contratou algumas feras do futebol da época e sorteou alguns jogadores em alguns clubes. Legal, para chamar o torcedor. Bacana isso. Federação Goiana faz isso até hoje. Mas arcar... o Anails foi uma das contratações. E você arcar com isso, com o que o clube fez, a federação não tem culpa. Tem os erros? Muitos, Rogério, tem muitos erros. Poderia ajudar mais? Poderia. Mas peraí, tem que haver uma maneira de contribuir. Se ela quiser contribuir financeiramente, o jogador vai receber com uma conta da Federação Paulista de Futebol, onde vai ser depositado o valor X. Se ele acertou com o clube fora esse valor, que o clube pague o restante. Mas aí tudo bem. Agora, o dinheiro vir para o clube, para ser administrado por pessoas... Se o clube é interessante sem dinheiro, você imagine com dinheiro. Aí sai morte para ser presidente do clube. Verdade. Bom... a participação aqui do Adriano Baldini, também de Santa Bárbara do Oeste, ele diz o seguinte, que sim, os fatores externos interferiram no clube, e porque os atletas requerem muito cuidado, desde a parte fisiológica até a parte psicológica. E é necessário ter esse equilíbrio. E do contrário, o atleta não vai render em campo, que foi um aí dos exemplos do nosso colega aí do Rio Branco, que acabou soltando o coração. Desabafando. E se o Rio Branco não tem condições de fazer nem o mínimo para os seus jogadores, caso ocorra uma lesão grave, qual é o procedimento, com que procedimento cirúrgico eles vão tratar?
Tem disponibilidade disso? Tem recurso para isso? O atleta está a salvo dessa situação? Não sabemos. O clube também possui fisioterapeuta ou psicólogo para esses jogadores? Enfim, a organização é o sinônimo do sucesso. Então, é o mínimo que a gente espera de um clube. Perfeito a colocação dele. Perfeito. Realmente, Isso mesmo, Adriano. A gente fica até... O que ele colocou foi muito interessante. Foi além, né? Se falta alimentação, imagine o resto. Não, é o que eu disse. Nós o não mínimo passamos do resto uma lesão, o mínimo. é verdade. E o jogador, não sou aqui nada fisiologista, não sou preparador físico ou nada, mas Nem nós. o Filete pode até falar. Mas a alimentação é primordial pro dia do Sim. jogo. É primordial. Não só pro dia do jogo, pro treinamento. Mas nem precisa Quantas ser acadêmico. calorias, Também não sou fisiologista, mas nem precisa ser acadêmico. Quantas calorias consome um jogador de futebol num treinamento? Aí qual a alimentação desse jogador? Então, é triste. Não falo isso só do Rio Branco, de muitos clubes. Sim. Aqui mesmo na região, a gente já acabou comentando isso muitas vezes. E uma região tão rica como a nossa. Exatamente. Bom, na volta do intervalo temos muito mais aí para vocês. É rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Lente Esportiva ao vivo, aí nessa segunda-feira, 3 de novembro, com a participação especial aqui do nosso amigo Ariel Ferreira. E também temos aí hoje a nossa enquete para você participar com a gente, que é o seguinte: você acha que os fatores externos interferiram aí na desclassificação do Rio Branco? Então pode ligar para nós no 3603-8231, pode também mandar o seu e-mail no alvivo@net.com.br, pode twittar com a gente no @Lente Esportiva e acompanhar a gente aí via Facebook. Lembrando que no nosso Face temos o link ao vivo para aqueles que não estão sintonizados com o canal Net Cidade. Bom, Rogério Domingues, temos algumas participações aqui que eu já vou lançar. O Caquinha havia pedido aí novamente seu telefone, Filé, eu já passei aqui para ele via e-mail. Então, Caquinha, acesse aí o e-mail que a gente já mandou para você o telefone do Paulo Filé, ok? Obrigada aí novamente pela sua participação. Tem um amigo aqui, primeiro vou mandar aqui a participação da Milena Coelho, ela que aí é sua irmã. Sua irmã, mandar um beijo então, obrigada aí pela coelhinha. participação. A coelhinha. Ela disse A lebre, então. ela quer mandar um beijo. Ela quer mandar um beijo pra você, Márcia, está mandando muito bem. Tô curioso para ver o cabelo dela, viu, Marcelo? Não, o dela é normal, só o Será que o dela... Só o seu que é 220. Só o seu que a genética... Não, ele acorda, ele enfia o dedo na tomada, sobe o cabelo e passa gel. Ah, só o meu que é ela disse que estão todos lá na casa ligadinhos em você, viu, Márcio? beijo E o pra todo mundo, Leozinho está mandando um beijo aí pro titio, viu? Um meu beijo, sobrinho. obrigada. Pra ele. Fazendo aniversário hoje, 4 meses. Opa! Ah, que gracinha. Tem festão lá então? Ah, tem. Depois nós vamos pra lá já, comer um bolo, salgadinho, né? Verdade. Bom, Ariel, agora eu quero que você explique essa aqui, hein? O Ricardo Tite, da Secretaria de Não, Esportes primeiro não é daqui de amigo. Americana. Isso daí é traíra. Dá um abraço Oxi, pra ele. pergunta nem chegou. Ricardo, um abraço. Obrigada, viu, querido, por estar participando, porque a hora que eu falei o seu nome aqui, várias pessoas se manifestaram. Nossa, porque ele é muito gente Tá boa. difícil ficar então aqui, vai que ser Já difícil. mentiram também. Vai ser difícil aí. Ô, Juliana, você tá me deslocando demais com esse o braço aí, menina. Ariel se defender dessa, porque muita gente está consigo, tá me defendendo espantando. você. Não Ele diz o seguinte, o Ariel foi meu parceiro, mas ele me afundou. Não, ele está falando de um campeonato de batida que teve ontem no Centro Cívico. Aliás, levamos um azar danado no sorteio. Pegamos a dupla que ficou em segundo lugar. Mas ele é mão de alface, né? Mão de alface. É o simples, a rebatida é simples. Você vai rebater, porque quando vem muito forte, você sabe que você vai rebater. Deixa a bola entrar, melhor 1 do que 2 gols. Mas ele é juvenil, um dia ele aprende. Mas brincadeiras à parte, um abraço pro Tite. Ele falou que ia estar acompanhando mesmo. Aliás, o Rio Branco só foi desclassificado porque ele esteve na cidade de Limeira. Ele estava Olha, lá. Tem uns pés frios aí, né? O Léo Eu caiu. tenho dó da esposa dele, porque ela deve passar um frio, porque o bicho tem um pé frio, hein? Nossa, gelado. Tá Ele e o certo. Leonardo Caribe. Obrigada, viu, querido, por participar. E o Miguelzinho, lá de Santa Bárbara do Oeste, disse que o time do Rio Branco pipocou muito, por isso acabou saindo. Um abraço aí pro pai dele, o Miguel, pra Sheila, a mãe dele, pro irmão Jorge e pro presidente da TUSB. Então, um beijo aí, Miguelzinho. Abraço, sempre Miguel. que pode estar participando com a gente.
Muito bem, Rogério Domingues. Bora lá falar então da Série B. Temos aí algumas tabelas. Da classificação a gente já tem aí os nomes, né? Acho que não temos a classificação Copa Paulista agora é esperar, né? É esperar. Então, bora lá então pra gente ver como que tá. Vamos começar pela classificação da Série C. Nós temos aí as imagens? Se tiver, só me dá o ok que eu peço na sequência. Não, então... beleza. Olha, mandou aí a final, então, da Paulista, só pra gente não ficar sem dizer. O amigo pode ler, o Coelhão? Essa aí foi as quartas de final, né? Os jogos do último final de semana. São Bento ganhou de 1-0 do Botafogo lá em Ribeirão. Independente 3, Rio Branco 0. 15 de Piracicaba 4, Internacional 1. Santo André 3, Votuporanguense 0. Então essa aí foi a rodada. Agora temos os próximos confrontos. Aí, né, Mick? Aí. Bom, os próximos... Tá aí, mas eu vi aí. Independente. Eu falei que eu vi. 15 de Piracicaba e Santo André. Os próximos jogos, não sei se já estão na ordem ou não. Não, está na ordem inversa. O Independente vai jogar o primeiro jogo, parece que vai ser no Barão, né, Filé? Se não estiver enganado. Não tem essa informação Parece ainda, que mas... não vai ser no Barão. Vai ser no Barão? O Ariel tem a informação. Então. Deve ser confirmado no Barão, porque o Independente vai ter um show, como é o estádio, o Comendador Agostinho Prada municipal, vai haver um show no estádio, por isso o Independente não jogará na sua casa. Agora, a minha pergunta então fica no ar, por que não joga no Limeirão? Poxa vida. Mas aí deixa com o ego, né? É a mesma coisa você pedir para o Guarani jogar no Moisés Lucarelli e vice-versa, né? Mas é jogar americano e não vai jogar. Os dois são municipais. Os dois são municipais. Os dois estádios. É municipal. Bom, enfim. Temos aí, então, a Série B para a gente falar rapidamente as classificações? Não? Então vamos direto para a Série A e aí a gente vê aí como fica o time do Rogério Domingues que fica me cornetando. Nossa. Aí, ó, 32ª rodada, Goiás 0, Fluminense 2, Grêmio 1, Vitória 0, Corinthians 2, Coritiba 2. E Corinthians, hein? Foi quase. Coritiba vencia por 2, buscou empate. Criciúma 1, São Paulo 2, Cruzeiro 2, Botafogo 1, Sport 1, Figueirense 0, Santos 1, Internacional 2, Flamengo 3, Chapecoense 0, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0 e o Bahia perdeu para o Palmeiras por 1-0. Palmeiras que segue na sua recuperação aí, já raramente, não tem mais chance de cair, na minha opinião, o Palmeiras está livre. Cruzeiro. Esse aí é puxar saco do chefe, hein? Tô falando a verdade. Na classificação, né, o Cruzeiro segue aí já virtualmente não, confirmado campeão brasileiro, dificilmente o Cruzeiro perde. Tá uma delícia torcer pro torcedor do Cruzeiro. Só tem caminho de fácil agora pela frente, o Cruzeiro. São Paulo segue na captura com 59 pontos, Internacional 56, Fluminense 54. Até o Corinthians ainda e a briga vai ficar grande pela Libertadores. Vai mesmo. Atlético Mineiro, Grêmio também tem chance. E lá, no descenso, Coritiba com 34, Botafogo 33, Bahia 31 e o Criciúma já. Aí, e o Santos da Juliana que tá um lambarizinho no campeonato, né, gente? o Santos... o Santos e o Corinthians acho que também... Santos sonhava ainda, né, com a classificação para Libertadores. Lambarizinho também é peixe Guarulhos. Uma pequena diferença de 8 pontos entre Santos e Corinthians. Dificilmente ele briga. Você acha que o Corinthians ainda vai, ô Filé, para... Briga pela Libertadores. Tá tem brigando pela Libertadores. Tá sim. todo mundo dentro ali. Até o grupo dos 54 chance, né? pontos. Até o Corinthians. Agora, volta um pouquinho a tabela lá. Aí, ó, situação horrível, né, do Botafogo. Que não tem jeito, virou saco de pancada, né? Bahia também e o Criciúma. Mas acho que o Botafogo aí não sai daí não, vai para a Série B em 2015, hein? Muito se fala do pontos corridos, né? Mas você vê, do 7º até o 1º, todos estão ali brigando pela Libertadores. Claro, o Cruzeiro é uma grande vantagem, mas até o Corinthians todos estão brigando. E 11 equipes, ou 10 equipes brigando contra o rebaixamento. Ao equilibrar, se o Cruzeiro disparou, competência do Cruzeiro. Competência do Cruzeiro. Está equilibrado. O Corinthians é o 7º e tem a mesma pontuação do 4º. Então, uma vitória pela Corinthians... Tá aberto. Muito aberto. Pela vaga da Libertadores. Inclusive, o Corinthians joga contra o Criciúma o próximo jogo. O Cruzeiro joga o Criciúma. Não, o Corinthians também. O Criciúma joga com o Corinthians e Cruzeiro fora de casa. E o detalhe, né? Tá ferrado. O Corinthians acho que o mais Robin Hood de todos desse campeonato, né? Tira de quem não poderia, né, nem imaginar em tirar os pontos, ou seja, dos times que estão à frente, e do pessoal que está lá embaixo, ele acaba fazendo a famosa caridade. Então, acho que o Corinthians está
tá tropeçando nas próprias pernas nessa competição. Se tivesse feito 6 pontos contra o Figueirense, tá? Mais 1 ponto contra o Curitiba em casa e mais alguns que você possa agregar aí, você vê a situação que poderia estar. Então, a concentração tem sido o problema e eu creio que o grupo não quer realmente a manutenção de Mano Menezes. Filha, teve muita polêmica no jogo do Corinthians no domingo com o árbitro, né? Teve, a arbitragem foi... mas enfim... teve muita interferência da arbitragem ou não? Não, a arbitragem foi confusa, né? Errou dos dois lados. Eu não acredito em árbitro desonesto, eu acredito em árbitro fraco tecnicamente, né? Ele parece que voltou atrás. Eu não assisti o jogo, eu ouvi parte do jogo pela Ele tinha marcado um pênalti. Marcou pênalti, voltou, depois não deu pênalti a favor do Curitiba. Eu acredito que o equilíbrio acabou acontecendo por conta da contusão do Alex. O Alex mandava no jogo. Né? E o Alex gosta de fazer isso contra o Corinthians, né? Tradicional, até no meio tempo deu entrevista até ligeiramente sarcástica, tirando um sarrinho, que faltava muito ainda para melhorar. Que craque para a final do ano. E no momento estava 2-0. E a contusão do Alex eu acho que foi decisiva nesse tropeço, vamos dizer, do Coritiba, que poderia ter levado os 3 pontos de São Paulo. 59-50 o gol. Falando em arbitragem, agora uma notícia boa, né? O Rafael Claus o árbitro barbarense, ele foi realmente indicado agora para entrar no quadro da FIFA. Bacana essa notícia no final de semana. O Klaus que teve com a gente aqui há pouco trabalha tempo, muito, né? Gente boníssima, gente séria, ótimo profissional. Parabéns, ele esteve Klaus. Aqui várias vezes com a gente, então tá sempre... Eu não tenho dúvidas que o Vinícius Furlan daqui uns dias também está beliscando. Também, você vê. Excelente árbitro também. O Vinícius também deve chegar bem logo, servido. logo. Já tem sido chamado pela FIFA para receber instruções, treinamento, algo assim, né? Teve na Granja Comari esse ano lá, ele e o Klaus, enfim. Tem uma pessoal boa aqui na região que vem trabalhando bem, né, Juliana? E logo vai chegar aí o irmão dele também, né, Rogério? O irmão do Vinícius é o Gabriel, se não me engano, também está chegando na arbitragem, então está seguindo o exemplo, o mesmo caminho do Vinícius. A gente fica feliz, né? O pessoal da região, a região próxima também da arbitragem, hein? Tem o Zé Henrique Carvalho. O Selmo da Costa um pouquinho Selmo mais. da Costa que veio aqui. Né? Agora o Rafael Claus, o Vinícius, o Gabriel. Tem uma moçada aí chegando para arbitragem. Bacana isso. O Maurício Fioretti também. Ederson Leodato também, que foi meu aluno na FAM. Como o Ariel disse, essa região é rica, então, Ariel, não só aí desses clubes, né? Não, é uma região rica em vários setores esportivos, por narradores, Antônio o Canhão, podemos dizer, não é de Americana, mas projetou-se aqui, tá certo? Isso, projetou aqui, J. Júnior, esse é o top de top em todo sentido. Roger Williams. Baquim, entendeu? Então, vários narradores. Temos Roger Williams, Mauro Aguiar. Mauro, o Cabelo hoje na CBN. Exatamente. Edmar Ferreira em Limeira. Edmar Ferreira. Edmar é, na minha opinião, um dos melhores do estado. Então, muitos narradores, Isso é muito bom para nós, isso valoriza muito, senão que, querendo a região ter uma competência na área esportiva, não só na área de jogadores. Isso sem citar jogadores. Muitos que têm qualidade em todos os sentidos, ainda bem. E árbitros de qualidade. Árbitros de qualidade. Vinícius, felizmente, uma lesão afastou o José Henrique. Anos aí de arbitragem, era aspirante à FIFA na época, então era... Joelho, né, Ariel? Joelho. Tornozelo. Infelizmente, isso acabou atrapalhando a carreira desse bom árbitro que já estou no final do Campeonato Paulista. Ele ainda continua aí como... Ele já está... Não, ele ainda é árbitro, só espera recuperar da lesão para poder passar no teste e continuar como árbitro. Se eu não me engano, ele também é um próximo candidato a vir no nosso Linha Esportiva, né, Rogério Domingos? Sempre uma boa prosa, né, Henrique? A gente vai tentar esse contato com ele. Só antes da gente ainda ter um tempinho, antes do Fernando começar aqui gritar com a gente para encerrar o programa. Pensar, apagar o disjuntor. Eu só queria perguntar aí pro meu amigo Paulo Filé, se você acha que o que o São Paulo está fazendo, desperdiçando tantas oportunidades assim, hein? Qual é o problema? Desperdiçando? São Paulo? Eu acho que eles poderiam já estar lá na liderança. Só com o seu peixinho você está falando. São Paulo foi bem na rodada, venceu bem. Sim, ontem nessa rodada. O Rogério Ceni jogou muito domingo. Não, eu vejo o São
São Paulo muito mais regular muito. do que os demais que estão concorrendo às 3 vagas, né? Porque o Cruzeiro já disparou realmente, a gente até já está atribuindo o título ao Cruzeiro há um bom tempo, mas ainda corre riscos, e corre riscos exatamente Faltam uns que contra 6 rodadas, o São Paulo, né? E o São Paulo talvez seja o único nesse É isso nesses que eu queria 7. chegar. Você acha que ainda o São Paulo tem essa... 6 Boa. pontos, 5 6 pontos, rodadas. 5 pontos para 6 rodadas. São 18 pontos a disputar. Dá mais de 30% dos pontos. É muita coisa para tirar, né, em 6 rodadas. É bastante. Pode acontecer? Pode. Vai depender muito dos confrontos diretos, dos confrontos que tiver Cruzeiro e São Paulo. Né? A tabela para os dois, eu não tenho a tabela à mente agora para poder analisar, mas a sequência da competição vai ser muito importante para que essa chance aumente ou diminua. E, Ariel, o Márcio disse que o Palmeiras, então, saiu aí dessa zona da degola, não vai rolar mais nenhum tipo de rebaixamento, que é o que a gente torcia mesmo desde de princípio. Você queria que fosse rebaixado? Não. A gente torcia para que não acontecesse. Então, parece Você tá que ligadona, agora não, o Souto, ainda Dorival, bem. ele deu uma ajeitada na casa. Você acha que ele que fez aí toda essa diferença? Ou o clube realmente, certeza. os jogadores começaram a... Com certeza. Hoje o Palmeiras tem um padrão tático de jogo. O Palmeiras não tinha nada. O Palmeiras era um bumba meu boi. Com o Gareca, é impossível em 9 jogos você não vencer nenhum. E você contratar 7, 8 gringos, a pedido do treinador, e o time não vencer. Aí você traz um Dorival. E quem trabalha no futebol sabe como é difícil o treinador ter que formar um time com aqueles jogadores, porque não tem mais como contratar, dar um padrão tático ao time e ter a obrigação de vencer, porque o campeonato está correndo. Você não pode perder. O Gareca teve toda a Copa do Mundo para trabalhar um elenco. Ele não teve. Ele teve que formar um time e trabalhar esse time psicologicamente. o que ele tinha ali. Tendo que vencer, porque ele não podia mais não vencer. O Palmeiras está livre totalmente? Não. Mas pelo futebol que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos, o Palmeiras tem tudo para aí disparar e não ser rebaixado. Eu destacaria mais um jogador importante, que é o Valdívia. O Valdívia acho que vem fazendo também a diferença. Depois que o Dorival deu a braçadeira de capitão para ele sentiu a responsabilidade e foi importante nesse último jogo do Palmeiras diante do Bahia. E é um jogador que, se jogar o que sabe e focar no que quer, ele ajuda muito o Palmeiras. Então o Valdívia jogando bem, mas o Dorival é o que está ajudando o Palmeiras. Eu acho que a hora que ele viu um pouco a cara... o São Paulo é o time que está jogando futebol mais bonito no momento. Foi. O São Paulo está jogando o fino da bola. São Paulo tem que aprender, que tem que definir mais. O São Paulo toca muito. Eu acho que a defesa do São Paulo ainda peca um pouco também. O Michel Bastos, eu não sei como de cima, não vai ter como tirar ele do time, não. Ele já até disse isso, né? Não tem como. O Michel Bastos deu um padrão de jogo ao São Paulo e é um multijogador, né? É lateral esquerdo, se você quiser colocar como segundo, terceiro volante, vai, como meia vai, como um ponta aberto formando o quarto homem. E o Ganso voltou a jogar, né, Ariel? O Ganso voltou a jogar. O passe refinado, mas por quê? Deram qualidade para ele. O time do São Paulo sobrecarregava o Ganso. Então, o Ganso era uma presa fácil de marcação. Hoje não. Hoje, se você marcar o Ganso, tem o Allan Kardec, o Luiz Fabiano, tem o Michel Bastos e tem o Kaká caindo ali também. Mas eles estão na base do 2, né? Toque de bola, tá fácil. E o São Paulo começou tarde. O elenco trozou tarde. É isso que eu queria. Senão, brigaria lá em cima. E teve alguns tropeços. Com os tropeços do Cruzeiro, o São Paulo não soube aproveitar algumas chances. Mas o São Paulo hoje joga, na minha opinião, o futebol mais bonito hoje do futebol brasileiro hoje é o de São Paulo. O entrosamento e tem o técnico, né? Um técnico que... E eu acho que ele já tinha condições mesmo. Ele é o único, né, que tem condições de passar. O Cruzeiro tropeçou, mas que abriu muito. Viu, Juliano? Ele tem uma gordura a queimar, o Cruzeiro, muito grande. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians, perdeu para o São Paulo, empatou com o Palmeiras. Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Atlético. Então, tropeçou muito, mas ele conseguiu, no início do campeonato, abrir uma boa vantagem. O Corinthians vacilou demais. O Corinthians não tem uma estabilidade, né? É um time instável no campeonato. Não tem uma sequência. Time que ganha do Cruzeiro, ganha do Inter fora de casa e perde para o... Quase perde. Figueirense em casa. E outro time na estreia do estádio. que também é bem estável. O Coritiba. O Corinthians empatar com o Coritiba. Duas vezes, Bacia das Almas empatou. Gente, só aí uma última participação aqui, as participações estão encerradas, mas essa é extremamente importante aqui para nós, que é do Geraldo Moraes, que ele é o pai do presidente do Independente de Limeira, e um abraço. Pai do Lucas.
Ele diz o seguinte, o jogo do Independente deste sábado será às 19 horas. Não será no lugar informado anteriormente, e sim no campo do União Barbarense ou no campo do União de Araras. Então aí está... Não será no, Não será no Barão. Não vai ser no Barão, não vai ser no campo do Algoz, do adversário. Não. A gente Ou agradece, vem para Geraldo. Santa Bárbara. Obrigado, viu, Geraldo? Vem para Santa Bárbara. Eu achei estranho levar para Piracicaba, até porque o 15 se interessa por esse jogo, né? Porque virtualmente passando vai pegar o vencedor desses dois, né? Então eu achei que seria muita manteiga no pão do alvinegro piracicabano. Acho que tá certo, tem que trazer ou para Santa Bárbara ou para Araras, tá certo. A gente agradece, Geraldo, pela informação. Obrigado pela informação. Muito obrigada aí. A gente passar às 7 horas ou em Santa Bárbara ou em Araras. Isso. Muito bem. Chegou o Boninho aqui no estúdio e nós vamos encerrando hora de acabar. aí. O Bondinho. Vocês mostraram o Boninho para conhecer? Quem quer conhecer o O Boninho? Fernando Furlanete faz Nossa, tempo que ele não aparece, Ariel. Mostra ele aí. Ele brigava muito aí na bancada Ele falou e que ele não, foi ele tá bravo, eliminado. Olha lá, ó. O chefe fica bravo, Rogério Domingues, não fala assim. Ele fala assim. Mas enfim. Você vai, Suspensão vai coletiva tomar o aqui. amarelo. Já tomou o segundo, o terceiro. Você não vem semana que vem. Você está com 2 amarelos, Juliano. E foi justamente por conta de mim que o Boninho saiu aí. Era muita briga, era muito... Ah, não dava certo nós dois apresentando juntos, não. Bom, Paulo Filé, meu amigo, muito obrigada aí pelo programa de hoje. Bacana, até a nossa próxima segunda. Bom, eu que agradeço. Eu queria fazer uma retificação. Semana passada a gente fez uma menção ao senhor Aquiles, né, ex-fundador do Rio Branco, diretor, conselheiro e tal, e eu falei o nome incompleto, irmão do grande amigo, chefe Saul Camargo Neves, que está nos assistindo, né, já mandou um torpedinho aqui para mim. Então, senhor Aquiles Zanaga Camargo Neves, faltou um sobrenome, então, que na semana passada nos deixou aí aos 91 anos, pai do Orestes Camargo Neves também, e então tinha que corrigir, né, mandar um grande abraço ao chefe Saul Camargo Neves, que está na nossa audiência, mandou um torpedinho aqui. Abração, Saul, até mais. Isso aí. Obrigada, Boa, viu? filé. Boa. Bom, Ariel, muitíssimo obrigada aí por aceitar o nosso convite, sempre estamos aí de portas abertas. Infelizmente, nunca, como você diz, sempre dá aí uma situação em que o Rio Branco não está tão bem. Se tivesse classificado, eu não teria sido convidado. E assim. Olha, mas muito querido você, viu? Nós vamos tomar muito cuidado com a agenda agora, Ariel. Pode ter certeza, eu vou ficar de olho na tabela. Antes de te chamar, eu vou ver a tabela. Olha quem comanda o programa. Vai esperar trairagem, algo de bom nada. Mas, querido, muito obrigada mesmo aí pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, estar ao lado de amigos, acima de tudo, participar desse programa, participar com amigos, né? Me sinto muito em casa e agradeço pela oportunidade. E estamos aí. O Rio Branco, com certeza, o ano que vem voltará a perder. Aí vocês me chamam. Porque não é possível que o Branco não perca o ano passado. Tomara que o ano que vem. Tomara que não. Ô, meu pai. Viu, só passa pra gente. Você tá na Rádio Azul Celeste. Todos os de segunda a sexta, das 18h10 até as 19 horas. Tá certo. Então, programa esportivo, falando muito do Rio Branco e dos grandes. Isso aí. Muito bem. E o nosso querido amigo Márcio está de volta aqui com o nosso Frente Esportiva. Muito bem, mandar um beijo pra Rose. Né? Deve estar ligadinha com a gente hoje. Agora não é mais na quinta-feira, na segunda, né? Obrigado a você de casa também que acompanhou o Lente Esportiva. Uma boa noite pros amigos aqui. Beijo também lá pra minha namorada, Clara Rose, que está acompanhando. Beijo pra ela e pra minha família também, que hoje está acompanhando, assistindo lá em casa. Minha mãe, minha irmã, o sobrinho, enfim. E até a próxima segunda, que não vou estar aqui, mas na outra. A cada 15 dias estaremos aqui falando um pouquinho de futebol, que é o esporte aí, a paixão do brasileiro, né? É isso aí. Bom, Rogério Domingues, meu querido, até o próximo Lente. Até segunda, né, Juliana? Na segunda que vem, não estarei aqui, né? Como eu disse, eu estou cuidando da saúde. Dessa vez, agora vai dar certo, né, Rogério Domingues? Tá Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, vamos pedir pro pessoal acompanhar a gente de qualquer forma, né? Porque vai ter muito futebol aqui no Lente Esportiva. Não para, as notícias do futebol, as informações da região aqui, a gente não, essa missão é nossa, a gente não pode deixar parar, né, Ju? É isso. Mas obrigado, viu, Filé, querido Ariel, obrigado pela mais uma vez, grande Coelhão aí. Então, na segunda-feira,
estaremos de volta aqui às 8 da noite. Tá certo. Bom, então para você que está em casa, nós temos aí quarta-feira o programa Cidadania, quinta-feira temos o Desplugados e à noite temos o Esporte de 10. Então ligadinhos aí na programação do Net Cidade e um beijo até a próxima segunda, se Deus quiser. Fiquem com Deus.